Deixa eu ver agora. Vem pra cá. Aí, tu tem que compartilhar. Tá. Compartilhar, me manda pro WhatsApp, manda pra tudo aí. É hoje. É hoje, Dick. Hello everyone, I am Josh Rubin, the director of Werewolves Within. And I'm Sam Richardson, the star of Werewolves Within. A gente tem que olhar aqui, ó. Ubisoft games, we're so Ele. excited to Ah. bring you the new A gente vai estar olhando aqui embaixo. Estamos ao vivo? Tamo. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo, finalmente, gurizada. É hoje, gurizada, é hoje. We need answers. It didn't disappear. What? It's not Emerson Flint. It's one of you. Oh. Okay, well, we don't understand. Please come out. I'm afraid I can't do that, Ranger Wheeler. You could be one of them. One of what? A what? A werewolf. The roads are amped. E aí? I'm gonna go get a croissant. Out of curiosity, who is packing? É isso aí. Conseguiu. You having a good old fashioned sleepover? With guns. With guns, yes. Dá pra colocar? Uhum. Everybody's going, how the heck? Not littering, I'm just. Olha aí, 13 esse ano o pessoal tá com filmes. Follow Mythic Quest on Apple TV Plus. And be sure Jackson, to se catch tu Werewolves tiver Within como this chegar summer. ali no It's ponto, or on your on-demand platform. Melhorou? melhorou. No hero story is Não, complete eu without a tenho great aqui. rival to match them. After all, even the most vile tyrant is a star of their own narrative. When it comes to memorable villains, no one does it better than Far Cry. Pessoal, comenta aí se tá pegando bem o áudio. É, deu 2 minutos, agora 3 minutos de que começou a live. E vamos que vamos. O link. Deixa eu ver se tem como compartilhar. Eu acho que tem um compartilhar lá em cima. Clica na tela e tem uma setinha de compartilhar. Where's family? Oh shit. Alejo is an orphan. Opa! Alejo's not going anywhere. Aí, gurizada, novidades de Far Cry já, hein? Tá passando aí pra nós. Pô, o Far Cry 6 vai tá muito bom, pessoal. Muito bom, pessoal. Eu vou pegar o link aqui do todo. This isn't right, then. We should be fighting, not running to the young geese. Alejo. Far Cry, pessoal. We survived. Same as the orphanage. Precisa mais que uma gambiarra, mas vai dar tudo certo. Isso é o teu live. Rolando agora. Ih, faz muito que eu acabei de sentar. Tem até um... Tá melhor. E as coisas. Depois o Jackson acaba levando, mano. Nem me fale, mano. Pelo... Mandou o link? Eu mandei no WhatsApp. Não vai ter como eu compartilhar, mas já é alguma coisa. Just like this. And we would catch the fish. Tá pegando aí, pessoal? Comenta aí. You say it's not always about your story. It's about the challenge. Vamos lá, vamos com tudo. When he caught a big, fat, juicy marlin, he was too proud to let that fish go. See, they don't know. You have poison
Espectro Patrol. I've caught a very big fish today. Haven't I, Diego? Diego! No way. I have caught you. Vai ter que, tinha que dar de alguma forma. Foi o jeito que a gente conseguiu, galera. Mas estamos aqui, gurizada. Let them go. They can work. Make Viviro. Já estamos acompanhando aí novidades sobre Far Cry 6. Giancarlo Esposito como o grande vilão, né, galera? E, cara, que ator foda, né, mano? O que tu acha do Giancarlo Esposito, cara? Cara, O cara é foda, né? cara casca grossa demais. Sim. Mas eu ainda gosto do Vaz. 13 years old. Melhor vilão, na minha opinião, cara. Pega a mim foi foda pra cara, foi. Mas o Vaz, a gente aprende o significado da insanidade com o Vaz, mano. These Pegada tipo do Coringa. Loucão. Sim. catch. Release. Mostra que não precisa ser um vilão com poderes pra ser marcante. É isso aí, gurizada. Estamos disponibilizando o link. Quem puder, compartilha. Vai entrando, gente. Compartilhem, gurizada. Compartilhem. Pessoal, desculpa aí pela qualidade, pela forma que a gente tá fazendo, mas é que não deu da outra forma, então... Foi, mas a gente não tá deixando de fazer pra vocês, tá ligado? Exatamente. E comentando, principalmente, em cima do que tá sendo apresentado. The most No. important part of Papel. crafting a Far Cry villain isn't the fact that Tá com chiclete? they're É. shocking. It's that there's someone dá who pra can tirar sit ele no across banheiro? from you at the dinner table and charm you into something that anyone may believe, no matter how twisted or horrifying, could be Na cozinha, hein? absolutely true. That's the secret to Anton's power, and we couldn't be prouder to have him join the Far Cry family. Now, when creating Anton, we had quite a lot to live up to. Because when you think Far Cry, you think about the rich Thanks, legacy Far of Cry. villains. Which makes today a very special day for Far Cry fans. Not only did we get to see into the mind of Anton Castillo, we finally get to unveil some of our post-launch plans. Our dream was to honor the Far Cry villain's tradition and introduce a brand new experience. It is time to see the other side. Go further down the rabbit hole, and it's up to you to find a way out. What a happy family. Project. Tell your mother and sister to. You are alive. That is all that matters. Salve, gurizada! O Yamoto. O Mi Maioto. Tá nos assistindo. Muito obrigado, gurizada. I too am a king who isn't afraid to slaughter to get what he wants. Is this a test? Claro que não era a forma que a gente queria apresentar, né? Mas tinha que... Não dá pra deixar o show acabar. Voltou o homem. Problemas técnicos, pessoal. Problemas técnicos. Mas e aí, pessoal? Alguém aqui já comentou? Grande Christian! Grande Christian! Valeu aí, mano. Tamo junto. Grande abraço pra ti. Acabei de soltar o link no... Pronto. Uhum. Far Cry 3. Good Drive. Gold Dragon? Teremos a série? We're so excited for you all to check out this next game.
Oof, Neil, I can't wait to get my hands on this one. Oh my cara! Aí, Nick. Ubisoft. É o Mario. Aí, Nick, eu vou colocar uma live ali pra gente assistir aqui atrás. Tá. Aí. Olha aí, pessoal, temos Mario. Mario que é da Nintendo, né, cara? Mario é do Nintendo. Nintendo, brabo. Isso que, aliás, gurizada, a Nintendo vai fazer uma participação na E3 esse ano. Ela é o nosso evento que vai fechar aí as nossas lives. Na terça-feira, fecha a E3 e a gente cobre a live da Nintendo pra vocês a 1h da tarde, pessoal. Cara, eu amo cinemáticos, mano. Olha o trabalho que os caras têm pra fazer algo assim, né, mano? Brabo demais. Sim, mais algum comentário? Iluminação, a fluidez do movimento dos personagens é bem bacana. Tá incrível, na real, cara. Eu amo, cara. Eu amo cinemática. Os Rabbits. Será que é um novo jogo dos Rabbids? Bombástico. Pô, os Rabbids é muito bom, cara. Me diverti assistindo Nickelodeon. Vai dar uma melhorada. Tô estouradaço ali. Sei que não tem que apagar a luz. Acho que não, Nick. Aí, ó. Eu comprei um negócio pro churras também. O que vai ser? The whole team Cara, is uma cara super de proud of luz, this só new O game, que ele quer que eu leve? and I can't wait for you to experience it. Deixa eu tentar fazer um negócio. Ah, linguiça, será? It's fair to say that we did something quite surprising with the concept of Mario plus Rabbids Kingdom Battle. And for this project, we didn't want to stop there. Hi everyone, Mario and the Rabbids are back. And I'm so excited to be back as well today to unveil our Best new melhor. project, Hã? Mario plus Rabbids Sparks of Hope. We are diving back into this unique crossover with even bigger Melhorou? ambition, Melhorou, tá dando pra expanding ver um our bocadinho. universe on a major scale. This time it's not just the Então tá Mushroom Kingdom. There's an 1080. entire galaxy to save. Não, nem vai ficar 1080 na real. Sim, é. A Nossa, brave tá bom? yet Pra caramba. atlas team Tá melhor? of unique ears, including some fresh faces like Rabbit Rosalina and other surprises. On their quest 720 to MT. repel evil from the galaxy, their spaceship will bring them. Pô, cara, deu uma melhorada bem considerável aí na qualidade de áudio. Curse. Na qualidade de áudio, na qualidade An de enemy vídeo. unlike anything our heroes encountered before. But they won't be alone. By their side, they will have their new allies, the Sparks. These surprising creatures, born from the merge of Rapids and Lumas, will lend their wild powers to our ears. Their natures and origin are at the core of our story. But
Let's keep some surprises for later. After the tremendous success of Mario plus Rabbids Kingdom Battle, the entire team was moved by the amazing Pessoal, divulguem a live aí, reception dá of the aquela project. moral We pra were nós aí, stunned by the love we felt for this pra que atinja unexpected todos achievement. os públicos aí. We know we've been off the radar for a while now, as we wanted to take the time needed to bring this crossover to the next level. It's not just a new Não tem que fazer da story, mesma forma. new enemies, new Quero heroes. muito que dê certo. Mario plus Rabbids Sparks of Hope has Porque big pelo norte não ambitions. deu, né? It introduces new action elements into the mix that will push the boundaries E of amanhã é o tactical dia, né? games Amanhã tem even muita... further. Amanhã That é o being maior said, evento we do also E3. wish to offer an easy É to a play experience Microsoft. for all É das players. 2 Yet às... hard Das to 2 às master 8 da for those tarde. of you that are willing Às to 8. take the challenge. Quase And 7. you'll be able to experience this cosmic adventure exclusively on the Nintendo Switch. We Mas não tem can't como wait to perder. tell you Agora more about the game soon. There's an entire galaxy No... to save. Desculpa, And we cannot na wait terça vai ser for bem you fraquinho, porque vai to ter experience no it. intervalo de tempo. Eu tenho que falar contigo sobre isso. Começa 1h30, né? Uma hora. Nintendo, aliás. Falando em Mario. Nintendo, gurizada. Bom, gurizada, eu tô aqui com o nosso cronograma. Vou falar pra vocês. Nosso cronograma, né, que vai ser... Hoje, a princípio, era pra ter começado às 4. A gente teve um pequeno atraso, mas a gente tá aqui dando o nosso melhor, pelo menos, entregar alguma coisa pra vocês, não ficar aquela situação de a gente... Os caras falaram que ia fazer e não fizeram nada. A gente tá aqui, pelo menos, tentando entregar algo legal pra vocês, não é mesmo, Nick? Exatamente. Deu um atraso aí, deu uns problemas técnicos. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, porque o Jackson, ele tem um canal que ele fez ali especialmente para testes. Ele me mandou o link, eu comprovei com ele que estava funcionando. Agora chegou na hora, não deu resultado, né? A gente ficou bem triste. Mas, como ele disse, não tinha como deixar sem nada, e a gente está improvisando aqui. Vocês estão acompanhando na tela aí, a gente está acompanhando aqui pelo norte e atrás da tela aqui o telefone dele. Novo jogo dos Rabbits, é isso mesmo, gurizada. Aí, Isso aí. eu vou jogar essa porra, eu amo isso, cara. Let's check in with our CEO. Pro ano que vem. Bom, gurizada, pra quem estiver assistindo e pra quem tá assistindo posteriormente, que esse vídeo vai diretamente pro canal do Nick, eu tenho grande parte dessa culpa. Eu tive testes e testes pra realizar. Por várias vezes deu certo, a gente realizou testes, viu que tava dando certo, só que ainda assim a parcela de culpa é minha. E eu acredito aí que a partir de amanhã, a gente já vai estar conseguindo corrigir esses erros. Mas primeiramente, o mais importante, eu peço desculpas de vocês, que eu acabei vacilando não só com o Nick aqui, que é um cara que está dando todo esse tempo dele, dando visualização num canal gigantesco que é o dele, que é um cara muito incrível, que é um cara que eu respeito muito e é um parceiro do Pampa tem bastante tempo. Então, primeiramente, eu tenho que me desculpar tanto com o público quanto com ele. Mas aí nas próximas lives a gente não vai desistir e a gente vai tentar corrigir os erros e vamos pra cima. Erros acontecem, nem tem na cabeça. Tá bacana aqui a imagem aqui, tá dando pra ver aqui. Só que eu já te enquadre mais pra cá, perto da máscara aqui, ó. Da máscara dele aqui ao lado. Essa máscara aí. Um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá. Um pouquinho pra lá. Tá atrás da... Aí quando for sair, aí só puxa a cadeira pra cá. Tipo, Aqui? Ficou bom? Tá bom. Fica melhor. Pô, cara, Mario Rabbids é maravilhoso, pô. Teve já agora na teve na live já Rainbow Six Extraction.
Teve também um novo trailer revelando um pouco mais do modo história da The Far Cry 6, que é um puta jogo que vai sair esse ano agora, em outubro, já vai estar disponível dia 7 de outubro, se eu não me engano. Eu acompanho a Ubisoft no Instagram deles, e eles estão cada vez fazendo uma divulgação mais pesada e o jogo realmente vai valer muito a pena. Eu sou um grande fã de Far Cry, eu joguei todos os jogos da série, incluindo a spin-off do Dragon do Far Cry 3, que é pra mim a melhor spin-off dos videogames. Claro, eu tenho que dar crédito pra spin-off de Borderlands 2, porém não é o caso agora. Mas olha aí, vamos que tem novidade rolando agora, ó. Novo jogo. Warzone? Não. Não, Ubisoft. Mas tá bonitão, hein? Cara, que jogo lindo, mano. Mesmo ambientado, os bichos Monster Hunter? não existirem, eles são bonitos. Será? Tá no meio dos bichos. É Monster Hunter. Eu não lembro quem é o... Bah, mas... Olha... Eu acho seria fraude a Ubisoft fazer o lançamento agora de um jogo assim, por causa que ontem dia 10 foi anunciado o novo Monster Hunter, né? Exatamente. É Ark? Ark. Eu acho que é Ark. Teu telefone tá ali. Será que é Ark? É Ubisoft? Vamos ver. Deixa eu falar tarde. Que? Será que é o jogo do novo filme? Será que eu acertei? Avatar? Mano do céu! Eu chutei. Os bichos azul. Se não foram os caras da Team lá, eu acho. Os caras tinham sacanagem, né, mano? Sim, Avatar, mano! Acertamos. Mano do céu! Da Ubisoft. Novo jogo. Avatar! Fronteiras e Pandora. 2022, gurizada. Acertei. Mano, se isso for em mundo aberto, meu amigo. Já deixa o like aí, pessoal. Pô, acertei na cagada. Ó, cara, se esse Avatar for em mundo aberto, eu vou ter um ataque cardíaco, velho. Olha aí, anúncio, vai ter uma coleção do Far Cry. Um collection. Uhum. É bom que aí tu compra a cartela que nem aqueles do God of War lá, tu comprava um, vinha todos os outros. Pô, God of War é bom, caralho. E aí, gurizada, vamos ter God of War esse ano? O que tu acha, Nick? Vamos lá, energia, Nick! Vamos ter God of War? Tem que ter, né, pessoal? Pô, God of War, Sony. God of War Ragnarok aí, né? Eles anunciaram, mas depois chegou Será que vai vir nesse nome? em cima. Será que vai vir com esse nome? Tem uma fração de sim e uma fração de não. Pode mudar. Possibilidades, né, cara? Será que temos trailer esse ano? O jogo foi adiado para o ano que vem, mas será que teremos? Será que teremos o trailer? Acho que eles estão escondendo alguma coisa, sei lá, eles estão fazendo suspense. Cara, eu acho muito interessante agora. Cara, esse jogo de Avatar. Velho, imagina um sistema de voo. Um mundo aberto com os dragões. Acho que até então não tinha nenhum jogo assim, né? Que possibilite usar dragões pra se locomover em mundo aberto. E essa qualidade? Nem GTA conseguiu isso. Ah, o GTA se tu botar mod só, né, mano? Pois é. Aliás, a comunidade modder do GTA é muito forte até hoje. Desde lá do San Andreas.
Será? Welcome back, everybody, to E3 2021. We just saw Ubi Forward, and boy, oh boy, what a way to close out our first keynote of E3. Cara, eu queria um novo Assassin's Creed. Jack, we gotta talk about the Eu first sou thing. fã da série. Avatar, Tem quantos estão it's analisando? happening. Wasn't it Depende, live? tu quer da série principal? Literally, Ou we were both todos, floored. tudo, The tudo, E3 tudo, crew back tudo, there tudo. started Mais de 10 screaming, não posso the dizer. hype. That was just the perfect way to É end it, muita I coisa. think. Yeah. Por causa It que was tem, just se não me engano, a 3 taste of it, títulos de right? With the telefone, tem visuals, título de I mean, it PSP, completely got me to my core. tem We know vários there's so títulos many Assassin's movies Creed. coming out. What is it? 2, 3, 4, Mas que eu 5, I posso believe. contar aqui pra ti, da So, série principal, this is just seria build-up começar for the com movies, Assassin's but, Creed 1, I just want o to 2, be the Navi, and I depois want temos to ride a Brotherhood pterodactyl e creature like a Revelations, surfboard. Like, that just combamos looks com so Assassin's Creed dang cool 3, to me. I'm So, glad. 4 yeah. Black Yeah, Flag, I'm glad glad that. we're all depois a sharing, gente tem things we wanna o do here. Rogue, Well, you know what I wanna e do, Unity, is Syndicate, play Riders Republic, because I put out Origins, a tweet, só os brabos. and I said this game reminds me Odyssey of Downhill e o último Domination, lançado, which was, Valhalla. a game that I absolutely loved back then. Antigamente, Like, aliás, Assassin's Creed era um jogo anual, gurizada, pra quem não sabe. Hoje em dia, eles lançam de 2 em 2 anos um Assassin's Creed. E o que eu acho, na minha opinião, assim, não teremos Assassin's Creed novo tão cedo e eu acredito que o próximo que vai vir não vai ser mais um RPG. Riders Republic Okay, felt like to mais ou me. menos como I'm tá. genuinely excited for it. So I've always loved sports games like this because O Christian comentou 6'2" and ao incredibly aguardo de Assassin's uncoordinated. I Creed no cannot Brasil. snowboard to save my butt. In fact, I Pô, just cara, remember the Assassin's whole Creed time. no Brasil? I'm definitely excited to try out Em snowboard. que I época, cara? also Que want época to que drive teve isso? an ice cream truck. You went crazy for that Acho ice que cream na truck. época You do were like, descobrimento "That's do ice Brasil. cream truck?" É por descobrimento, cara. Oh, yeah, ice cream bicycle. Yeah. Imagina incluírem assassinos naquela época, só que com um estilo diferente do que a gente já tinha visto dos outros. Com certeza o Pedro seria... Sei lá, porque Templário, seria. Todos os caras que viessem de Portugal pra cá, com certeza seriam Templário. Ele tem uma... Also shout out to the people who voted Riders Republic. I appreciate Mas acho que a ideia é legal, né? But there were some fun ones. Ou sei lá, né? Real quick, I do want to Pensar que a gente tá aqui, tá? Foi descoberto no caso só por causa do Pedro caminho, né, cara? Por causa que ele seguiu o caminho. Ele sabe o caminho. Pedro. Mas ela, essa época é uma época boa, ou um pouquinho mais no futuro, uma guerra, uma primeira guerra mundial. Talvez. Só que o Brasil não teve Tanto não destaque teve na guerra. prejudiciado. Não se viu prejudicado. Então acho que... Olha, cara, eu queria ver na época da escravidão. Se é pra pegar uma parte forte do Brasil, ali na Ascensão do Café, na época da escravidão mesmo, por causa que a gente já teve um gostinho de um Assassin's Creed nessa temática que foi o Freedom Cry, que é a spin-off do Assassin's Creed 3 que a gente joga com o imediato do Gralha, o Wale Wale. E Freedom Cry, pra mim, é uma das melhores spin-offs barras DLCs de jogos, ao lado ali de Blood Dragon também, ao lado da DLC de RPG de Borderlands. E, cara, tu joga que tu sente tudo, tá ligado? Sente tudo. Sente remorso, sente sentimento. Cara, é uma baita DLC, eu me ajoelho e dou graças aqui, por causa que a Ubisoft foi incrível pra fazer uma ambientação como aquela e a gente tá aqui hoje, né? Comentando sobre isso aí, cara. Os caras são foda. Eu defendo, muita gente vai criticar aí. Vai querer falar, mas a Naughty Dog faz um negócio tão bom quanto, talvez melhor. Mas a Ubisoft tem a melhor ambientação de cenário das empresas de jogos, em geral. A ambientação da Ubisoft é perfeita. Bom, vivo, né? Acima de bug, cara, isso é incrível, cara. Imagina ser um cara que trabalha para Ubisoft. O cara chega lá. A gente quer fazer Roma, cara.
Beleza. Não, cara, eu vou começar a trabalhar em que parte? Em que parte é pra trabalhar? Ah, toda. Os caras vão lá e fazem mapas inteiros, cidades inteiras, detalhes. Do zero. Sabe, o que mais foda mesmo que a Ubisoft já alcançou em termos de ambientação? Cara, a Ubisoft, nada mais nada menos, quando fez Assassin's Creed Unity, ele foi um jogo muito bugado, muito criticado, e foi com ele que eles aprenderam. Apesar que a Ubisoft é conhecida pelos seus bugs. Hoje em dia, Assassin's Creed Unity é maravilhoso. Se for jogar hoje, depois dos patches, da atualização, anos depois que ele foi lançado, o jogo é incrível. Porém, o que fez com que a Ubisoft fosse considerada a melhor, na minha opinião? Quando a... Como é que é? A Catedral de Londres, a de Londres, a Catedral de Paris, a grande. Coliseu. Paris. A igreja. Eu tô fracão em Paris, hein? A torre... Não. Story, but how do you make that? How do you humanize a game where all you do is shoot stuff? You get an incredible actor like Giancarlo Esposito. Acabamos de matar a Val da história legal, né, mano? Mas a maior catedral de Paris, ela foi danificada. Eu ia falar, eu não sei. E a do Corcunda de Notre Dame. Notre Dame. É ela? É. Ah, tá. A Notre Dame, ela foi danificada. E eles usaram os moldes de Assassin's Creed pra recriar. Foi aí que pegou fogo, né? Cara, cara, e ainda o Soft ainda deu de graça o jogo quando estava rolando a construção. Eles liberaram de graça pra todo mundo. Cara, imagina chegar entre a gente vai usar o teu jogo pra recriar um monumento histórico. E fizeram. Caraca. Foi graças a Assassin's Creed Unity e o seu nível de detalhamento que a nossa Eles tiveram ajuda pra... Eles pegaram, é assim, vamos lá. Cara, depois tem os caras que vêm me dizer, né, porque videogame é coisa de perda de tempo, é isso, aquilo, eu acho que... Cara, quem fala isso é por causa que nunca pegou um controle e foi se divertir. Ou por causa que não teve oportunidade, ou porque não teve tempo. Mas se a pessoa for lá e pegar um controle e começar a jogar... Vai ver que é uma outra coisa, não é só... Cara, quanto a gente já não aprendeu sobre história, quanto a gente não aprendeu sobre humanidade. Inglês, japonês, eu joguei Final Fantasy em japonês. Deus me livre. O Cavaleiro do Zodíaco parece bobo, o Cavaleiro do Zodíaco, que eu joguei ele não é traduzido em português, mas não me impossibilitou de aprender certas frases na linguagem, no idioma deles lá, né? Auxilia demais. All I care about is Avatar, and all you should care about is Avatar. So I'm going to place my trust in James Cameron and the fine folks at Ubisoft to deliver an adventure worthy of that level of spectacle. I'm just shocked that it's actually a thing because it feels like an old wives' tale sequel. So I'm just happy that one of them is actually real and tangible. Yeah, that would be the takeaway from it, and I think that was what I walked away from it. As somebody who saw a movie, I think with Damon, years and years, another lifetime ago when we would go see the Metreon movies all the time, right? Like, it's not a series that I Não, look back cara, and acompanha go, pela man, I can't live, wait pô. for more sequels, but watching the gameplay, right? Going through Não dá pra acompanhar aí o evento, olha. already start to mix that up and how beautiful it looks. I'm Os excited to bichão see da what China. they do with the franchise. Cara, que tu... Cara, esse jogo é foda. I am not E being esse paid jogo to be here da today. It's gonna be difficult for me to muster enthusiasm for. Eu não esperava que ia ter alguma So coisa beyond a Far Cry, faltar. what got you? Acho que nunca saiu um jogo. Confirmado. Yeah. Confirmaram o novo filme, né? O James Cameron vai lançar, né? A Braba vai fazer outro filme. Ele chegou lá e falou: Ah, parabéns, Vingadores bateu. Vamos fazer outro. Vamos de novo. Mas dizem as más línguas que Avatar só ganhou um público tão grande por causa que pensaram que era um menino careca que soltava fogo pela mão. E Pô, eu achei que e terra, e água. O Avatar.
stuff someone out straight up. Yeah. I was saying earlier, it's like when Mario gets violent, I'm like, oh dang, he's angry. Ah, eu também achei, pô. Quando a minha mãe chegou pra mim, filho, eu comprei um filme do Avatar pra ti, cara. Eu tava feliz. Pô, aquele que passava na TV Pô, a Globinho, última né? lenda. A lenda de Aang, né? O último dominador de arco. Avatar é o último dominador de arco. Tem na Netflix, se pá. Não sei, cara, mas. Ou no Amazon, se jogar. Eu jogo um carregador pelo não show. Michael, did that Em work cima, for you? em cima. Because obviously I know in the beginning Não, you não, get in não. these Dentro situations of you're watching na frente da something mochila like tem uma Back abelha. You're watching something like carregador Rise of branco. Republic, and if that's not your kind of game, obviously, Olha like, isso. okay, cool. But I thought they did a good job, especially with Rabbids. Ah, Here's a trailer, here's us talking about it, here's Yeah, I think that's important because it shows that Só they're que é. Deixa eu ver, senão eu acabo ficando com uma coisa curta, fica com uma coisa. Yeah. So like Oh, going sim, on from Riders Republic, shouts out to Blessing Adeoye Jr. I know you're hyped up for Riders Republic. Oh, actually, good point. I'm Só sorry, me I was repara que reacting as to tomadas são Rise of meio. Republic, Blessing, I'm Se kind of- puxar bem And I brought aparelho. up the fact that you told me that he needs to be better Não, about cara, eu using sempre. utensils. Whoa, hey! Faço He said you have to be better about getting the styrofoam out of the house. Segurança? Just putting it out there. Beef 3, yo. When I got back home, we're beef. Agora eles estão Just conversando making mesmo. sure, making sure. Não, agora a gente tá nesse espaço-tempo pra próxima conferência. But I want with the pre-show, you saw a bunch of little. É, gurizada, o que vocês querem ver na E3, pessoal? Qual jogo vocês querem ver novidade? Eu acredito que da parte da Naughty Dog nada sobre The Last The Last of of Us Us. não vai vir nada. É. Não boto fé que vai vir alguma coisa sobre The Last of Us. É porque ele ainda tá muito forte, né? Então. Pô, cara, o jogo lançado no ano passado e vende que nem água até hoje. É. E baita. Mereceu Game of Thrones. Ele é longo, eu confesso que ele é longo. Eu não gosto de jogo muito, muito longo, assim, de horas e coisa. Tem que ser. Não dá pra ser aquele vexame que foi o Resident Evil 3 Remake. De Cyberpunk. Cyberpunk foi também? Não sabia. Curtão. Hã? Curtão, assim, Cara, Cyberpunk Sanimento também em 12 horas, consegui reto. Um jogo que prometia 400. Imagina se fizesse speedrun. Opa! E3 Exclusive. Far Cry 6. Well, actually, long before joining Far Cry, I had a big interest in history and political science and revolution simply due to my family's own history. So when it came to actually working on a Far Cry, right from the beginning, I was fascinated, and the team was really fascinated by the idea of what does it take for someone to take up arms against this overwhelming force, this overwhelming regime. Mesmo sendo So balcãozão, that invited a melhor que lot nada. of questions and themes about the game. You know, when does your revolution begin? How far are you willing to go Na for real, that revolution? Are you sobrou uma fighting that grande revolution 13ª for the pessoa right que me investiu numa reasons? câmerazona, cara. Those were the kinds of questions that Daí we eu vou felt deixar aqui we wanted to challenge our characters to answer in the story. Daí dá aquele upgrade, né, mano? Daí a gente melhora cada vez mais, tá ligado? Finally, I get to answer the question. Também What quero is investir no the ending PS5. of Far Cry Daí pode 6? torcer gameplay. Well, it's really simple. Os gameplay bacana. Isso aí, gurizada. Ano que vem tá saindo gameplay de vários jogos do PS5 aqui no canal do Nick, hein, gurizada. Quem sabe até I think it's super difficult to boil that down to one thing. Ah, olha a felicidade do menino. Olha a felicidade do menino em falar em God of War. Olha o sorriso. Sorriso do Coringa, velho. Diverse team on this project has been unbelievable. And Eu also vi um watching trailer quando era o everyone's anúncio do sort of PlayStation represented 5, hein? in the DNA Que of lançaram our game. uns gráficos de um Has jogo been do really exciting to NBA. see. Eu acho muito I bonito. think, you know, O there's cara sort of suando, highlight velho. reel Parecia que for dava pra A 2K, tocar. cara, a 2K faz gráficos estupidamente lindos. Everything from A gente vai fazer cobertura da Rockstar da 2K, a Take-Two. Também, gurizada. Vamos ter novidades sobre a NBA. Será que vai ter GTA 6? Não, né? Acho que não. Não dá esperança, Nick. Não me dá esperança, Nick. Eu queria alguma coisa sobre Bully, né? Porque Bully é bom. Bully morreu lá no Play 2, velho. Eu quero Bully 2 ou um Bully remasterizado pro PS5 e PS4. Pô, imagina ver o Billy e tal da escola, tudo com gráfico
epic, Ah, cara, eu era viciado em ficar andando Acima Eu era ficar... do até então GTA V, né? Porque a gente diz que o GTA V ainda tem gráficos Meu amigo, se eles fizerem um remake, refazer o jogo... Eles não fizeram... A Rockstar não tem esse lema de fazer remake, Eles nunca né? fizeram. Nunca fizeram. Nunca fizeram. Mas eles têm capacidade. Capacidade Rockstar tem, né, cara? Que jogo da Rockstar que deu errado? Me nomeia um jogo da Rockstar que tenha dado errado. Nenhum. Um que eu gosto, que é um de carro, inclusive, é o Midnight Club 3. Meu Deus, cara, Midnight é incrível, cara. Oh, vai entrar mais um amigo meu. We really tried to approach this with the idea that every Far Cry sort of has its own story and its own world. There's usually some loose connections between the games, but for us, we really wanted to look at the story of Yara, you know, and the revolution between Danny and Liberton on one side versus Anton and his regime on the other. It actually really depends on how you play. You know, right from the start, we're really going to be able to approach the campaign however you choose. It was really important for us for you to have that freedom, so you're going to be able to navigate your own path at your own pace and hit missions, checkpoints, F&D bases, and a lot more. I think something that was new for us and something exciting for us to bring into the brand was this idea that you would have these moments with Anton and Diego where the player wasn't there, that we would have these throughout the game, and you'd get to see the revolution really from Anton and Diego's perspective, and it just gives you a bigger picture of how the story is playing out in Yara. A gente teve muitos problemas técnicos aí no primeiro dia, mas aí os próximos dias tá bom. The first thing is, Reign of Diego is a fantastic name for a Far Cry, but I'm not falling for this game. However, the previous question is super interesting, which is, you know, how did we land on this notion of family in Far Cry 6? I think what was really interesting for us to explore was this notion that how can a dictator commit such horrible human rights abuses against their own country while simultaneously talk about you know, how great a father they are. That was something. Bom, gurizada, a gente já retorna. 15 minutos. Menos. The Castillos have had some hand in Yara's politics and its future. And I think this notion of inheritance came up, and the idea that, you know, Anton really believes that Yara is his and is for Diego to own, that the Castillos are the keys to quote unquote rebuild paradise. That was really fascinating for us. Thanks for joining me today and for allowing me this opportunity to answer some of your questions. Far Cry 6 launches on October 7th. I can't wait for you to dive into Yara. Ubisoft and Reddit there for that AMA, but now it's my time. I'm turning the tables on you, alright? So everybody, the question is going to be, what do you want from Far Cry 6? What's the one thing you want from Far Cry 6? Didn't you see the ending? That's all I care about. Chorizo, right? And I gotta look at him. I think he's like a pre-order. Oh, yeah. Yeah, you can get special outfits for him. I think. Yeah, special outfits. Chorizo's in a wheelchair. I know. He's a doggy on wheels. That's all I care about in Far Cry 6. Okay, cool. Wiener dog on wheels. Put it up there. You know, that was a joke, but actually the real ending probably is you just get to chill out with Chorizo. Like in the story, sure. Well, the villain has been defeated. Now I can retire and just relax with Chorizo. See, I think that's a fake out because a lot of Far Cry games, if you just chill out at the beginning, there's like a false ending. You can beat the game in 5 minutes. So in that one, Chorizo just lulls you into a false sense of security. Then brat, game over. Oh wow, he was working the from the inside the entire time. Chorizo is a big heel turn. I'm sorry to spoil this. Gosh. Wow, I didn't see him coming. I want Far Cry 6 to say it with their chest. You know what I'm saying? So like you have the narrative director front and center. Yeah. Not many games do that.
And he's out here saying, yo, it's going to be meaningful. We're trying to say something. And I think this is a very deliberate move for Ubisoft to put him at the forefront to tell everybody, like, yeah, we are serious about this. So whatever it is they want to say about in their game, I want them to say it with their chest. And see, that's what I want too. Like when I'm thinking about this, what I want is the narrative to hook me, and I want it to go places that Far Cry doesn't necessarily go before, right? I think Far Cry often does a great job of punching you in the face and giving you a great setup, and then for me personally, it doesn't work. I'm thinking specifically about 5. I thought 5 opened so strong, but I fell off in terms of what I was doing when I was going in. Right. So I hope 6, really drives that home, sticks with it. Seems like they built a really expansive world, at least from a narrative perspective, and I hope the mission design sort of lives up to that, because sort of the problem you have with sandbox games sometimes is running into that feeling of repetition, like you're doing the same thing over and over again, and I feel like you have so much potential here. So yes, I understand some things are going to be repetitive by nature, but hopefully we get more variety this time around as well. I don't know. Damon and I will clear out posts. Yeah, posts. Do you guys want some more Ubisoft insights? Well, you're in luck, because we've got some info straight from Ubisoft with the help from our friends at PC Gamer. Ubisoft has been pretty quiet about Rainbow Six Extraction since it was announced back in 2019, so I'm definitely curious what it's like to finally get to open up about the game and show off some gameplay recently. We're super excited as a team to finally reveal our game. We want the people to put their hands on it as soon as possible, so yeah, we're excited. Yeah, and I also want to speak to the inception of Rainbow Six Extraction, what it was like to build a new team to expand on that concept into a full-blown game. We were lucky enough to be able to put up a completely new team, completely different from the Siege team, with talents from pretty much all the brands that we did it at Ubisoft Montreal, so Assassin's Creed, Far Cry, For Honor, Watch Dogs, and also people from Rainbow Six Siege, and also people who worked on the very first Rainbow Six game, so Vegas and Vegas 2. And I think a lot of people going into E3 are going to be curious just what an average mission, like an average hour of Rainbow Six Extraction looks like. So can you walk us through the basic gameplay loop? First of all, it's a three-player co-op, so squad-based. It's a tactical game because it's a Rainbow Six game. It's a first-person shooter. And so you're doing what we call incursions. So as operators, Rainbow Six operators, you enter containment zones, which are mysterious and which regenerate every time, and you have to extract, which is why the game is called Extraction. You risk it all every time you go in this zone, so you must get out, but with the information that you're looking for. I think I saw in a recent demo also that you'll be able to choose when to extract mid-mission if you're not doing so well. Actually, you can extract at 3 different places in an incursion map. Each map is divided in 3 sub-maps, and it's really up to the players to decide if they want to go further. I'm curious what it was like transitioning gadgets that were in Rainbow Six Siege into Extraction, into a PvE environment, and how the team decided, which operators come over. Siege has a roster of over 50 characters now, and I saw 9 in the game so far. So I'm curious how you guys decide what makes the cut. There were different layers in order to select them. The first one is obviously we selected the ones that were the most fit, at least at the base, for a PvE game. But also being able to play alone. As I said, you can play this game alone with a friend or with 2 friends. So the most fit for this job. And then we obviously reworked them to make sure that we push them to their full potential within our game genre and within our fantasy, while keeping them highly tactical. A good example I noticed was Vigil, who in Siege can become invisible on cameras. In Extraction, he becomes invisible to enemies, essentially, every time. That's a very good example of the adaptation that we made, and it's the case for all the ops. I doubt you can say much about it, but I did also want to ask about Extraction's narrative. How much of a campaign is there that players will recognize, or
what type of story is being told? Extraction starts 3 years after the events of New Mexico, where the parasite was seemingly contained by the Rainbow Six by then. But immediately after the events, they created the React organization. And out of nowhere, with no reason, the parasite emerged again on 4 different sites in the US. So React had to become really active and intervene in those 4 different zones, 4 different areas in the US where they sent the Rainbow Six React operators. Is Extraction a live service game as much as Siege is? Will it be receiving seasonal updates, more missions, that kind of thing on a pretty regular basis? So I can't reveal too much for now. What I can say is yes, there's a post-launch plan. All right. Absolutely. And I know Ubisoft is also recently committed to having crossplay in as many games as possible. I'm curious if it's been confirmed yet whether Extraction will have crossplay and on top of that cross-progression, crossplay. I cannot answer for now, but I'll be very happy to answer later. And that was a bit more information on Rainbow Six Extraction. Damon Hatfield, I remember 14 years ago moving to San Francisco and bringing home an Xbox 360 and you and me playing Rainbow Six Vegas. Dude, so many good memories. Both that and Vegas too, yeah. Of course. And of course, this is a little bit different. Rainbow Six is different today. Yeah. But I am excited for Extraction for a couple reasons. I know Siege is a great game, super popular. I'm not really a PvP guy though, so sort of reworking the Rainbow Six gameplay into a PvE game, much like Back 4 Blood, that seems really cool. And also, just given the choice, if I'm ever given the choice between a realistic setting and sci-fi, fantasy, or horror, I'm always going to go with the latter. So this Extraction is really speaking to me. I like it. Yeah, I'm right there with you, right? Of like, I've played Siege, I've enjoyed Siege, but the PvP thing has never been my scene. So to take, like they said, weeks ago, take all that information that they've learned, all those mechanics, bringing me in here, it gets me going too, and I don't want to get. No, Michael, you gonna play? Yeah, hell yeah, I'm gonna play because Rainbow Six Siege is my favorite multiplayer shooter, like on the block right now. Really? Yeah, I was a big Counter-Strike player, and Rainbow Six Siege is the game that kind of elevated that style of multiplayer experience. But of course, Extraction being a way to kind of take the fascinating mechanics, the operators, all the different things that you could do in Rainbow Six Siege, but it makes you think about those things a little bit differently. And I know that Jackie and I were watching it, seeing how the operators are being used because the threat is very different than other like live players. So I think that they have such a strong foundation with the operators and with Siege. So this is like I got my eyes on Extraction big time. Avi, what about you? I'm thinking about the entire experience of the game because it's been how long since we've had like some really good multiplayer. Let's go shoot up some zombies, some aliens, some whatever is running towards us screaming. Slimy tar monster men, yeah. Exactly right, and same thing with Siege. It's like, your friends can get mad at the people we're playing against. Oh, they're smurfing. Oh, they're this and that. And now it's like, hey man, it's AI. Either get good or we're gonna replace you with someone else. So that's what I'm super excited about. We're gonna team up with two other buddies. You're turning on your friends. Oh, That's what you're excited about. It is on them. Like if I'm picking up kills, that's fine. And if they're dying, then we'll replace them. You want to play sometime? Ditch him? Oh sure, yeah. We're not gonna ditch him. We can. I mean, with 3 players, we'll all have different. Stan, are you playing? Do we need to? If there's room for me in the group, then yes. All right, we'll kick around. Yes. Don't worry. She's got all these new G4 friends I've been hearing about. They've been hanging out. Don't worry about it. So those weren't the only things Ubisoft planned to show off today. We have an exclusive new clip for their upcoming comedy horror movie Werewolves Within, based off the game with the same name. It stars Melania Weintraub and Sam Richardson. Let's take an exclusive look. Hi everyone, I'm Margaret Boykin, Director of Film Development at Ubisoft Film and Television and producer of Werewolves Within. I'm so excited to show you the trailer for this movie. It's our first independently produced feature, and I'm even more excited to have the genius writer behind it, Mishna Wolf, here with me. I was lucky enough to work with Mishna to develop the story for this film during Ubisoft's inaugural Women's Film and Television Fellowship. We are both so proud of the finished product. Hey everyone, I'm Mishna Wolf, and I'm the screenwriter of the upcoming Werewolves Within film. I wrote it in the Ubisoft Women's Fellowship, and you could say the project sort of chose me, since Wolf is kind of my last name. The movie is a modern-day horror comedy whodunit starring Sam Richardson as a forest ranger who comes to a small town, and Melania Weintraub is a postal worker.
Together, they have to keep the peace while trying to uncover the truth behind a mysterious creature who's been terrorizing the community. Please enjoy this world premiere clip from Werewolves Within. We can't wait for you to check out the film on June 25th. Miss Anderson? I have a triathlon in August, so, 4 a.m. sprints, and I heard screaming. Well, let's be honest, the whole neighborhood heard screaming. I told you, I didn't need your help. I'm gonna go get a croissant. My baby, the monster killed Chachi. I'm so sorry, I'm confused. Are we talking about a real baby? Because if that's the case, oh my god, but if not... For God's sake, Joaquin, show a little respect. It's Joaquin, not with an M. I don't mean to be rude, Pete, but your dog only barked at you. And brown people, no carbs. There's something out there. Probably just a coyote. Or a possum, honey. And that is some Werewolves Within. Dan, I'm being told we have to go to you first. I'm glad they told you that, because I do love a good horror comedy, and this cast is low-key stacked with a bunch of people. You may not know their name, but they are genuinely hilarious. You have Sam Richardson from Detroiters, I Think You Should Leave. You have Alana Weintraub, who's an amazing impressive, but you probably know her best from the AT&T commercials, but she is so much more than just advertising cell phones. And then you also have Harvey Guillen from What We Do in the Shadows. So that is an impressive pedigree right there. Just really talented people, and I think it's a rich premise for it, because the game, it's all about deception. It's kind of like, before there was Among Us, or maybe simultaneously, you have a game like Werewolves Within, where it's all about tricking people into thinking you're not a werewolf, but you secretly are. And that's exactly what we're going to get here. Yeah, that's the thing about it. You talk about the cast and how stacked it is. When we watched it the first time, I was like, oh, I know that person, and I know that person. But they're all the ones from, like, the funny people in the other shows. Like, I noticed the one guard from Orange is the New Black. I'm like, oh, you're in this too? Exactly. Okay, yeah. So, yeah, get them off there and go. Michael, what do you look for in a horror comedy? Oh my God. Let me ask you this. Yeah. Turn it around on me. Turn it around on me. You think this can possibly top an American Werewolf in Paris? No, that's a classic, right? No, it's not. I'm thinking London. I'm thinking London. I'm sorry, It's David. all a shared universe. Every werewolf movie canonically is the same universe. I know it. I want people with my kind of skin tone to survive throughout the whole movie. That's I think you'll get that. I think you'll get that. You'll get that. All right. Do you want more? That isn't the only movie we're showing off today. We've got an exclusive clip from the upcoming movie Free Guy, followed by a one-on-one interview with director Sean Levy and Entertainment Weekly's Nick Romano. But first, we've got a special guest who's giving us a look at his upcoming video game action comedy. I think his name is Ryan something. Ooh, I like him. Hello, E3. I'm internationally tolerated film star and Nexus 6 basic pleasure model Ryan Reynolds. At its core, Free Guy is the story of the first self-aware artificial intelligence entity coded into the background of a popular video game known as an NPC. Fun, right? But remember, while AI holds great promise for the future, it may also pose a dire existential threat, and we should wipe it out before it destroys us all. Anyway, enjoy Free Guy. My name is Guy. Sunday should be warm and sunny, just a scattering of drive-bys. And I live in paradise. I've got a best friend. This is the greatest cup of coffee of all time. Mondays, am I right, Joe? You said it, Guy. And I work at the bank. I thought I had everything I needed. But then I met her. Everybody down on the ground. Everybody except you. It's just Oh, please, I have a goldfish. There's something inside you, Guy. I want something inside me. They expected you to just follow the rules, but you are so much more than that. Put these on. Okay, fine. I do. Oh my God! What are these, trick glasses or something? Guy, here's no easy way to say this. This world, it's a video game. You're not real. Please tap my... The guy responsible for this world was going to destroy it. You've met God? Yes, he's an absolute troll. Trolls exist. Buddy, if
we're not real, doesn't that mean that nothing you do matters? I am sitting here with my best friend trying to help him get through a tough time. Now, if that's not real, I don't know what is. I know this world is just a game, but this place, these people, that's all I have. So I'm not gonna be the good guy. Thanks, guy. I'm gonna be the great guy. Wow, enjoy your lifetime supply of virginity. You go. This whole good guy routine is ruining the game. Woo! Terminator. It's the first time I've ever driven a car before. I really wish you'd mention that. Yeah. Yeah. That actually hurt my hand. We can save our world, but we have to fight together. You know what's happening right now? Come on, let it! Time's up, big fella! Nope. I can't die. I'm never gonna die. Nick Romano with Entertainment Weekly magazine. Thank you so much for joining today's E3 panel conversation with filmmaker Sean Levy. Sean is diving into the world of video games as the director of the movie Free Guy. Ryan Reynolds stars as an NPC, or non-playable character, in the open-world game Free City, who then becomes self-aware of the fact that he's not actually a real person like he thought he was. Comedy and a lot of action ensue. So can you give me like a little bit, a description sort of about your kind of genesis with this project? Like, when did this material first come across your way? So Ryan called me. We had almost made several movies, and I won't name titles because some of them are about to come out. But so we were introduced years ago to our mutual friend Hugh Jackman, who I got to know on Real Steel, and Hugh had always said, "You guys ever work together, it's going to be gangbusters because we're both Canadians with lots of daughters, and we really work hard, and then we want to go home to our family." So we have a similar approach to, like, we knew each other a little bit, we almost found the right thing, and in the summer of 18, Ryan texted me saying, "Do you have a movie for next spring, summer? I think I finally found our film." And we talked about it like a day later, and he said there's this script called Free Guy, and I knew this script because I'd read it 2.5-3 years earlier. But at that point, all I saw was, oh, it's a gamer film. It's a film about gaming culture, video game premise. Probably there's more hardcore players and gamers who would be better suited to that. But Ryan he said, let's just talk about it. He goes, I'm a casual gamer myself. I think this is an incredibly juicy premise, but let's take the premise and make it a movie that isn't just for the gaming community. Let's get that right. Let's get that aspect of the movie right. And we worked really goddamn hard to do so. But let's also make kind of a postmodern new Truman Show. A movie about a background character who gains awareness of their identity. Were there specific games that sort of inspired the look and the feel of Free City? One of the more overt ones is Grand Theft Auto, for sure. Fortnite was another. But what was fun about this, I remember early on, what was fun is the random little tidbits of inspiration. So, for instance, I hope they're okay with me kind of sharing this. Like, early on, I make Stranger Things. That's kind of my ongoing gig. And so I showed the script of Free Guy to the Duffer brothers, Matt and Ross, who are close friends at this point, and because they play a lot. Matt in particular plays a lot of video games. He's like, you know what always drives us crazy? And I think he mentioned it was in Spider-Man. Like, there's this one old lady who's like, she's like an NPC, but she's like a side mission. She's just always bitching about her lost cats. You know what you should do? There should be like a character like that. And so in Free Guy, we created this NPC who is wandering around Free City looking for her cats.
And it was just kind of a really, there's a perfect example of like, I'll take a good idea from anywhere, I'll take inspiration from anywhere, and I always remember like, oh, there's a lot I don't know. There's a lot of movies I haven't seen and games I haven't played, and so that's another example. I also want to say, Nick, like, we were supposed to come to E3, and we had this whole plan last year, actually, for Ryan and I to come with Free Guy, and I wanted to show the whole movie to you guys, and you know, this is obviously the heart of the world that we were every day cognizant of making a movie for. Making a movie that is different from the other video game movies, because as we said, this isn't an adaptation, it's not literal to anything, but hopefully it's authentic to everything. And hopefully it's authentic to not only games, but more importantly maybe to the culture of gaming, and that community, and how passionate it is, right? Like, people really care. They care about what they're playing. They care about the way that that world and those games are represented and talked about. And, you know, for me, I don't want to do anything half-assed, and I want to connect with a community that cares in a passionate way. And hopefully we've done what we set out to do, which is to make a movie where that community feels like, okay, that's one for us, and we got it right. Awesome. Well, thanks so much, Sean, for joining us today for E3's panel. And for everyone watching at home, Free Guy will be released in theaters this August 13th. Enjoy. And that was your deep dive on Free Guy, a movie we've heard about forever. You know what I mean? This whole pesky pandemic got in the way of it, but it's finally coming out in August. Avi, I need to ask you, am I allowed to be excited for it? We've been burned as gamers by movies so many times. Like, this looks interesting and funny, and it's got Sean, and it's got Ryan, and like, why wouldn't we like that? I feel like because it's a comedy and because like we heard from the director, like he's done his research into the culture, and then also the fact that Ryan Reynolds is involved with it, and we saw his work on Deadpool. Like, he really went through Deadpool and became that character. Yeah. I think that we can get excited. Okay. I'm feeling optimistic about it. Okay. I heard that there was a bunch of streamers who have cameos like Pokimane and Ninja. Jacksepticeye, you know what I mean? That guy. Whoa. Him too, but I mean, like, I feel like gaming culture has gotten so much bigger now that finally, like, oh, look, Hollywood's paying attention and they're gonna try to jump in on it. But even if this one is like okay, it opens the doors to find make something that's like even better. Yeah, baby steps. Exactly. That makes perfect sense. Now, Damon Hatfield from IGN.com, you host a show called Game Scoop. Yeah. But I hear you have a movie scoop. Good for you, yeah. In addition to the streamers, you can also find a cameo from former IGNer Terry Schwartz in Free Guy. And in an alternate universe, it was me. Because they wanted to have some gaming media in the film, and they reached out to IGN, and the idea was floated for me to do it, but I couldn't make it for some reason. I had a conflict. They were shooting on location and couldn't fit it in my schedule, so Terry went instead, and so now Terry's going to be in the movie. Wow. And then she quit IGN. Because she's a big movie star. What Hollywood? What Hollywood? That was all Terry needed. She's like, I'm out. You kidding me? I'm going to get out and do this. Michael, is this going to be one you and Blessing head to the theater to see? Yes. Okay. No, Bless and I were talking about how it's wild going into a theater nowadays. It's like, totally right. Like, I like going into a theater where there's nobody there too. So I'll probably wait a little while, and then it's like, okay, now the theaters are cleared up. Sure. Bless and I can get our seats together. We can share popcorn. Yeah. Let me know what's up. What are you doing when this when this movie comes out? So yeah, I wanna hang out with my bro. Okay, good. And I'll take the styrofoam out. Get the styrofoam. Yeah, I'll you know what I mean? And then Dan. Yes. You're gonna go see this one? Is this on your I am. I can't wait to see this in a theater because that trailer looks like so much spectacle, the kind of which I really want to see on the big screen because I've been missing that. So many movies that have come out, I'm very grateful to have been able to watch them at home, but it can't replicate the sheer thrill of seeing it with other people on a screen the size of several times my apartment. So I'm like very thrilled to see that. And also, I'm putting my trust in Ryan Reynolds here because this is not his first video game movie rodeo. He did Pokemon Detective Pikachu as well. He takes a very active role in his project, so I'm hopeful that they can have a good time and really lampoon some of the stuff that we like to make fun of with video games and those tropes and things like that, but on this sort of blank slate. Plus, you have other people like Jodie Comer, Taika Waititi. It's a really stacked cast as well. It's a good point. I'm hopeful. All right, let's see what we can do. Get out there watching the theaters like we were talking about. But for right now, keep watching your small device as you watch E3 with us. Friends, what a great start to things. Golden Boy, Jackie, what did you guys think of these movie trailers we just saw? Absolutely loved it. So much comedy, involves video games. We're absolutely here for it.
let's start talking about Free Guy, right? Yeah. I think we make fun of NPCs a lot, let's be honest. Well, all the time. It's an endless thing. They never do the things you want them to do, you know? Especially in escort missions. Why? Stop making escort missions, people. Not hard. I know, but what's fun about this is that, okay, the NPC is sentient, and he's just absolutely adorable and hysterical, and he's played by Ryan Reynolds. And I just feel like Ryan Reynolds can do no wrong. Deadpool, Deadpool 2, we heard Dan Casey talking about Detective Pikachu. I really just, anything with Ryan you know, he did do Fantastic Four, but, not Fantastic Four. Green Lantern! Green Lantern. I'm Get out of here. Leave. Goodbye. Just leave, okay. That was my joke. Yeah. That was my joke, and I messed it up. Greg, don't come at me. I'll Greg fight is you. running over here. I'll fight you. Greg, talking about Green Lantern. We're not talking about Green Lantern. Greg, stop yelling. Don't talk about Green Lantern. Okay, we're good. All right, everyone, back on the rails. Okay, that happened. So, Werewolves Within, let's just I told you we were going to be crazy, Jackie. I told you we were going to be crazy. That's why we have you and people like Dan. And Amelie somehow tricked her way in here. Yeah. It's pretty nutty. It is quite the group. I mean, you guys are literally two wrestlers that are talking about video games, but I'm here for it. So, yes, Werewolves Within, also very comedic. I told you I absolutely love the trailer. And it's actually a VR game, and I think it was set in a medieval village setting, but obviously they're branching out here to modern times. But absolutely hysterical. I was in stitches about it. So I'm here for more movies about video games and making me laugh. Hey, there's one thing we learned, right, especially with like Detective Pikachu, like, hey, Ready Player One, even though it was more pop culture, there was still that flair, that charm that was present in the movie. And it really spoke to a lot of us. I mean, I'm a huge fan of the book. So I kind of got a little bit of that here almost with Free Guy, which made me excited. And then obviously with Werewolves Within. I'm not a horror person, but I'm always into the idea of comedy horror. Yeah. So, you know, and you put Sam Richardson in anything, and I'm in there from the get-go. But, and I'm going to go and, fight Greg. I'm going to go fight Greg. Yeah, you guys are going to go fight, actually. But before y'all do that, really quickly, do not forget to check out our exclusive E3 shop for t-shirts, hats, and jackets at e3expo.com/shop. Now y'all can go fight. Yeah, we're going to go fight. But don't worry, folks, because coming up, we've got Gearbox Software and what we might see from them later on today. You know, new games, new trailers, who knows? That and more still to come here. They're going to be fighting on camera. That too. So make sure you're here. At E3 2021. World of Warcraft because I was so addicted to it and I had so much fun. It's still one of my favorite games ever, though I don't play anymore because, gotta work. My playtime on that game was literally measured in years on one character. One of the biggest things about World of Warcraft that kind of kept me going back is just the grind. The lore of it is just amazing, and it's just an amazing game. I don't think any game could ever beat it, honestly. RuneScape, of all games, that game completely took over my life. Play RuneScape before school, get a couple more hours of sleep and then wake up and act like I totally wasn't tired. Psychonauts, a game that built on my love for platformers, but also added a comedic sensibility that I had never seen in video games before, and just a general creativity that I thought was mind-blowing for anything, not just video games. Snatcher is my favorite game. They teased us all with the TurboGrafx 16 Mini, where they included it in there, but it was the Japanese version of it. I wasn't mad. I was like, I need to find a solution to play this game. Jet Set Radio, because I saw a commercial for it once, and it was bananas, and I was like, I have to have this game. So I went to a pawn shop and got a Dreamcast with my own money, and then I went to Target right afterwards. And the only game they had was Jet Grind Radio, which is the game I wanted. So it was fate. Jet Set Radio, if you haven't played it, please go back in the day. It was on Dreamcast. Sims, just because that was my first PC game ever. Definitely Sims, because I could make my own black family in the Sims, and that was something I'd never really experienced in a game before. Definitely The Last of Us. The Last of Us. Being able to play a game that's so jaw-droppingly beautiful and immersive and getting so wrapped up in that story. Oh my gosh, took all my emotions, poured all of them into a glass, and then smashed the glass in front of my face while I cried about it. It was so good. It was so good.
Welcome back to E3 2021. We are mere minutes away from the latest from Gearbox Software. Guys, what are you hoping to see from Gearbox today? We don't talk about Green Lantern, all right? Or my incident. Okay, I'm sorry, Jackie. I had to hold them off. Jackie, what do you want to see? What do you want to see from Gearbox? Okay, so two things. Number one, I mean, it's E3. We're all here for video games, right? course. But okay, we got to talk about the movie. I'm Yes. super amped for More Borderlands. movie talk. Huh? More movie talk. I know, what did I just say? No more movie talk. Okay. But really quickly, I do want to see Kate Blanchett walk out and just be like absolutely stunning and amazing. And then Ain't No Rest for the Wicked. Just come on, Kate Jelfin's song. And I just think that would be perfect. That's all I need. Just like a little walkout. And then Tiny Tina's Wonderland. Yeah. Okay. Absolutely love Tiny Tina. She is just absolutely nutty in the perfect way. And this is going to be a fantasy epic. So I just want to see more, and I want to see what they're planning. So that's me. Those are my two things. Yeah. Just to echo on it, Tiny Tina Wonderland, I want to see what they do with the mechanics of Borderlands and, add some new flares in there, Of course, yeah. I mean, that's what, it's, based or inspired by, right, that DLC that everybody loved from Borderlands 2, which was Tiny Tina telling you a story. So to have narration. Right, and the fact that she's the, the bunker master here, right, and she's going to be telling you this D&D game, that sounds awesome. I'm excited, of course. Estamos de volta, pessoal. Isso aí. But then also, I think, Deixa eu ver ali como é que tá funcionando. So what they could possibly have up there, what surprises they could have for us today, that's a big part of this equation that we immediately jump to. Que maneiro. And when you talk Gearbox, you got to talk about Borderlands. I get it, but I'm excited for this. Borderlands? All right, ladies and gentlemen, we don't have to wait. Nem que eu preciso ver isso, gente. Without further ado, let's turn Vou dar um to our friends. Ai, vamos lá. Barriguinhas cheias. Ah, tá. Welcome to Gearbox University, where inquisitive minds encounter compelling opportunities. At Gearbox University, our aim is to broaden your intellectual horizons and enrich your global perspective. Gearbox Borderlands, was founded in 1999. RPG. 15 years after this 80s orientation was made. We offer numerous degrees across a multitude of fields, including sociopathology, supply chain management, É o Wonderlands, and pô. storytelling É o novo jogo. European sounding accent. Gearbox University Gearbox. comprises 3 unique Gearbox 2K. place you on whichever path to success Mundo aberto. is right for you. Mundo aberto, RPG um RPG shooter muito bom. The looting, shooting vault hunter you've always believed you could be. At the College of Gearbox Publishing, we offer advanced degrees in Norse mythology, Muito bom jogo. meteorology, or regular meteorology. You can even write your Nossa, thesis on the deification of gravity. Finally, there's the College of whatever the hell else we're doing, with specialties in badass bunkernomics, Agora sim. history of magic, enlarged É que ele vehicle tá dando maneuver, and yes, even Hollywood filmmaking. Did you hear we're making a Borderlands movie? It's true. Let's learn more about all the innovative opportunities you can find at Gearbox University. Dynamic, pioneering, groundbreaking. Borderlands, mano. Ô, Rafael, olha. Fala, irmão, tranquilo? Tamo ao vivo. Pessoal, lembrando que amanhã vai ter live aqui no canal. Amanhã temos live, pessoal. Não sei, né, a partir das 2, né? Acredito que a partir das 2 horas da manhã, pessoal, acompanha a live e a gente vai estar aí. Amanhã é Xbox Bethesda. Pra quem é fã da Xbox aí, da Microsoft, a gente terá Microsoft Bethesda amanhã. Só peso, só a gente do peso. Gearbox, pessoal.
everybody. If you don't know me, I'm Então, cara, Brandon de Pitchford, verdade. Que jogo. the founder of the Gearbox Entertainment Company and Ele é o executive diretor do producer of Gearbox. the Borderlands franchise and all of the great games that we do at Gearbox. And I am right now on the set of the Borderlands motion picture in development, in production. We're shooting. This is a live soundstage. And I thought, since I'm here, wouldn't it be cool if I walk you around a little bit and show you some of the cool stuff that we're doing? Let me walk you this. This is a live set. There's guys working on Viúva Negra tá chegando, pessoal. O que será que vai mostrar sobre o Budapeste? Ah, pegou a referência. É isso aí, pessoal. Viúva Negra é um baita filme aí. E a gente vai estar assistindo ele lá no Curte Cinemas Alegrete, gurizada. Isso aí. Aqui, ó. Actually, look, this is, hey Eli, can I grab you for a second? This is Eli Roth, our director. Aqui, esse lugar. Hey everybody. This is E3. These are our gamers. And you got Edgar. I know. We have so much. He doesn't exist in the game, but he exists in the movie and in real life. It's Edgar Ramirez. Well, Edgar Ramirez's character Atlas exists hypothetically. I've never met him before in the game or in real life. I'm meeting Atlas for the first time in this episode. So stoked you're here. Vai ficar salvo, pessoal. This is gonna be a blast. Oh, thanks. You know, look, I A feel like imagem tá boa mesmo, o improviso tá show. Tá dando pra ver legal, né? Tá dando. Gurizada, foi uma baita improvisação que a gente fez hoje, né? Foi rápido até, eu achei que ia demorar mais, mas foi... Não, deu pra dar uma... pegar alguns lançamentos. O importante é saber o que o cara vai comentar aqui. Isso que é importante pra passar pra vocês. É isso aí, Guri. Mano, olha isso, velho. Eu tô muito feliz com Borderlands, cara. Wonderlands vai ser incrível. Teeny Tina's Wonderlands. Foi anunciado ali na Summer Game Fest já dessa. E vai estar foda. I can't wait for you to see, like, Kate is a god. I saw, everyone thinks of Kate from Blue Gostou Jasmine, essas latinhas aqui? she's done, and House of the Apocalypse was just unbelievably funny she was. And I noticed that she brought out the great dramatic acting in Jack Black, and Jack brought out the great... Não, essas aí não, essas aqui do meu pé. Understand it from the inside out, like, what are the Se tu powers, juntasse todas elas, tá faltando uma que é do Rocket. Mas tanto reais tu trocava por um copo. Mas acho que tem um copo em todas as latinhas. Acho que a latinha mais Borderlands fans who play the video game, if you have people in your lives that want to use Borderlands but aren't going to play the game with you, this movie's how you do it. You can bring your friends. Um cenário do Peter, do Energy, mano. É muito lindo. Aquele cara tem muito talento. Borderlands fans. I mean, look, the thing is, the great thing about the game is there's so much to it that you're telling 80 hours of story every time. I mean, people can live in the world. So we have to. Agora essa questão, se você não tá se perguntando, ou se não estão se perguntando, eu vou lançar brabo. Eu quero ver se vocês sabem qual é o meu lado. Se é Microsoft, Xbox ou a Sony PlayStation. Bom, o pessoal que me conhece sabe a meu posicionamento, mas e aí, Nick? Qual será que é o lado do Nick? Ele é sonista ou cachista? Comentem aí. Go full action star. I think he's really going to surprise people. I think Kevin's over there actually, and I know Lisa is trying. Lisa, our first lady. She's go get him. You go to work. All right, come with me, guys. Come with me. I'm going to see if I can find Ari and one of the producers and Emmy. The Arods are legendary. Esqueça que tem que estar, se tiver o V aqui, quando tá vermelho aqui. This is Emmy and Ari from Arad Productions. Ari Arad has made a whole bunch of awesome movies. You're probably familiar with the Arads from Marvel, right? Because Avi Arad was the founder and the CEO of Marvel Studios, and they created a movie called Spider-Man, and then Iron Man, I believe you're the executive. O que tu achou desse Homem-Aranha? Mais Morales. And then the X-Men, and then Ficou the bom. Avengers, and you know, I think it's gone. Opinião sincera do Homem-Aranha, Miles Morales? For comic books. Podia ter mais, podia ser melhor. Eu ainda sou do primeiro. Mas tá funcionando, tá entregando o que falaram que ia entregar, porém todo mundo queria mais e eles não entregaram mais. Eu também sou mais fã do Homem-Aranha do PS4 clássico,
claro, porra, puta jogo. É pra mim o melhor jogo de herói já lançado. E entre todos os do Homem-Aranha, eu acho que só aquele do Play 2 era bom, mas esse... Sim, Homem-Aranha do PS2 é clássico, todo mundo jogou muito, né? Pelo menos quem é fã de herói jogou o jogo. Ah, com certeza. E, cara, foda. Agora aquele Marvel Avengers. Ah, nem fala, Nick, nem fala. Marvel Avengers, cara, eu não sei o que aconteceu. Eu não entendo o que a Square Enix tentou fazer. Eu sei que não conseguiram. Mas poderia ter ido muito longe. Né? Poderia ter ido muito longe, eles não conseguiram fazer nem mesmo o que eles prometeram. Então, é isso aí. E ainda teve youtuberzinho aí, tem seus milhões aí, foram pagos, foram lá falar bem. Ah, pelo amor de Deus, é a comunidade inteira falando mal do jogo, o youtuber que a Square vai lá e paga e eles estão divulgando o jogo. Brincadeira. Agora aquele Jump Force também, né? Cara, Jump Force, vamos lá, quer polêmica, Nick, quer polêmica, vamos de polêmica, Nick. Jump Force. O combate é legal? É legal, dá pra passar algumas horas jogando? Dá pra passar algumas horas jogando? Mas e aquela expressão facial? E não mexer a boca quando está sendo dublado. Nem pisca o olho, cara, você quer que mexa a boca, mano? Uma coisa que me incomodou é o... Eu joguei, eu tenho o jogo na Steam, instalado aqui, ó. É horrível. Eu só jogo porque tem os personagens de anime. É horrível, pessoal, é horrível. Jump Force é horrível. Quer jogar algo bom, gurizada? Vou recomendar My Hero Academy. Sim, One Justice. Muito top jogo de super-herói. Pra quem é fã de Boku no Hero, o My Hero Academy, One Justice é um jogo foda. Quem quer um jogo assim, de história, montar personagem e ainda ter poder legal, saiu no ano passado One Punch Man Roto Hero, se não me engano que é o nome do jogo. Ou Become a Hero. Algo assim. E é muito bom o jogo também, é muito melhor. Os dois juntos são muito melhores que o Jump Force. Aliás, gurizada, tem uma pra vocês aqui. Uma novidade. Saiu ontem vazamento que na conferência da Bandai Namco vai ser posterior à da Nintendo, lá na quarta-feira. Na quarta, né, pra encerrar. Na quarta-feira, eles vão anunciar o novo Naruto Storm. Pô. Sério? E se eles fizerem isso, eles matam qualquer outro jogo que de luta de anime. Por causa que Naruto Storm é foda. É foda. Cara, tem PC hoje em dia. O jogo é antigo e tem PC hoje em dia que não consegue rodar, mano. Naruto Storm 4. O meu PC, por exemplo, que tem um amigo de 50 e não roda no máximo. Ou seja, e o Dragon Ballzinho também, né? Meus amigos, quem não quer um Dragon Ball tem caixa 4? Imagina se vai a Bandai Namco lá e toma. Eles, parabéns. Toma. Tu curtiu o Kakarote? Cara, eu gostei. Sou sincero, eu gostei do jogo. Eu gosto de RPG. O jogo virou um RPG. Ficou. Mundo aberto. É legal o mundo aberto. Como é que é aquele que é visão 2D? Dragon Ball Fighter Z. É o melhor jogo de Dragon Ball nos últimos anos. É bom, né? É muito bom. É competitivo. É incrível. Quem quer um jogo de luta competitivo de anime, joga Dragon Ball. Ele tá dublado? Eu não lembro se ele é dublado, porém, o áudio dele ele tem a licença pra utilizar o áudio original japonês, então já é algo bem clássico. Ah, sim, claro. O Kakarote é dublado. O Kakarote é dublado. E, pô, cara, Fighter Z é um baita jogo, assim. Quem quer uma escapatória de Mortal Kombat, Street Fighter ou Tekken, quem quer jogar algo de anime, quer jogar de luta e quer ser competitivo, vai pro Fighter Z que não tem erro. Só jogar um bom de luta. Agora fala será que será que a Warner vai trazer o Injustice 3? Acredito que não. Não? Não. Mas temos novo Arkham esse ano, hein, Bruno? Arkham chegando, hein? Arkham tá na lista da Warner. Tá na luta do povo. Jogo de corrida, Play 2.
Faz o teu top 3. Não tem como não colocar o Need for Speed Underground ali. Underground. Eu gosto muito do Most Wanted também. Most Wanted. Quick question. Aquelas We're not musicona. talking Eu boto o top 3 ali, eu coloco por fim da Rockstar Midnight Club 3. Hi, I'm Bravo Kayla demais. Belmore, Top and I'm demais. senior producer Porra, at Tiny eu jogava em emulador no telefone depois. Era sacanagem, é muito bom o jogo. Midnight Club marcou uma era pra muita gente, igual a Need for Speed faz hoje. E, cara, infelizmente, Need for Speed decaiu muito com o tempo. Conforme Need for Speed foi sendo lançado, ele se perdeu mais do que era, tá ligado? Tipo Velozes e Furiosos, vamos supor. Exato. Só que eu acho que até era um pouco mais, até mesmo. Velozes e Furiosos hoje em dia, antes era um jogo, Velozes e Furiosos antes era um filme de corrida. E corrida legal, que era legal pra... Pô, foda. Na época, justamente o gênero Need for Speed explodiu por causa do... Por causa do Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos. Quantas vezes não fiz Skyline do Brian? Mais Velozes, mais Furiosos. Ou o Supra Laranja, eu já fiz o Supra Laranja. Eu tenho no save ali no memory card. Também, hoje em dia, temos temos 2 jogos aí que competem pelo melhor jogo de corrida, né? Que é Project Cars e o Horizon. Forza Horizon 4, na minha opinião, controverso por muitas pessoas aí, é o melhor jogo de corrida já lançado e o jogo mais completo, até mesmo mais do que o próprio Need for Speed lá, o Underground lá do PS2. É o melhor jogo, é incrível, é awesome, como diz o The Muse na WWE, é awesome. E o que tu acha da ideia dos desenvolvedores, é a EA, né, que fez a saga do Need for Speed, o que tu acha, ou acharia da ideia eles pegaram o Most Wanted, por exemplo, que foi um que explodiu. O Most Wanted é o mais jogado deles. Hã? O Most Wanted é o mais jogado. É o mais jogado, é o mais... Se não for o Underground 2, é o Most Wanted. É o Underground 2 e o Monster Wanted. São aqui, ó, lado a lado. É. O que tu acha de um remake? Com os carros atualizadão? Eu vou jogar. É muito. Eu vou jogar, é a única coisa que eu tenho pra falar. Eu vou jogar. Mesmo no Play 2 ele já era muito bonito. Eu tenho o jogo aqui, eu jogo muito, porque eu sou viciadão. Aí, Nick, quero tua opinião, cara. Aproveitando aqui, né? Falando de jogos. Cara, Battlefield. Battlefield foi anunciado aí agora. Trailer cinemático incrível. Porém, o que tu acha que eu devia ser GTA. O Battlefield? O de tiro? Compete com o Call of Duty? R$600 um pouquinho, cara. O jogo Assassin's Creed Valhalla, que também é um jogo de nova geração, ele veio a 350 a última, a Ultimate. O que eu acho assim, ó, Tu acha dessa alta estúpida de valores? É complicado, porque eu acho que um jogo desse tipo não... Tem muito jogo que tu compra assim porque tu tá muito hypado pra jogar e tu vai ver, é ruim, tu pagou caro. Resident Evil o 3 Remake, todo mundo pagou caro da porra e o jogo é cortado várias partes. Parece, comparado ao 2 é muito ruim. Ah, o 2 é muito bom. Eu quero ter o 2 futuramente. Acho que o 2 ele merece ser jogado e rejogado, vai ter uma gameplay. Inclusive, ele me lembra muito o 4 por ser câmera em terceira pessoa, ele ter o Leon, né? Que no 2 original tinha o Leon, mas é outra coisa. Eles transformaram o Mr. X, que era um personagem sem muita relevância, um personagem sinistrão, vem pé por pé atrás de ti, um negócio assim, ó, legal. Delegacia. Falando em pé por pé atrás de ti. E o Resident Evil Village desse ano, hein? Jogo do ano? E eu voto nele. Eu voto no Resident Evil. Ele pegou Alcina Demetrius, caralho. Que personagem. Que personagem. Heisenberg muito foda, nosso Magneto, nosso coração, né? Toda Benevento na escuridão. Ah, não vai serrar, aquele bicho não é... Mano,
Cara, eu tô com aqui, né? 19 anos de idade. Já vi muitos filmes de terror, mas pelo amor de Deus, cara. Tá falando do feto? Eu não quero jogar aquela porra, não. Obrigado. Eu tô de boa, tá ligado? Você cagou? Não tem como, cara. Puta merda, pelo amor. Tá voltando aí, tu começa. Mano, maldito elevador também, né? Pelo amor de Deus, cara. Abre. Pelo amor de Deus, maldito elevador, cara. E aquele Morrow? Nojento. Ele foi feito pra ser isso, né, cara? Ele é bizarro, né, mano? Deformado. Sim. Não vi nada parecido. Nenhum Resident Evil. Cara, a própria desenvolvedora, eles falaram, é a coisa mais nojenta e bizarra que a gente vai fazer. E conseguiu. Salvatore Moro. Salvatore Moro. E eles conseguiram. Um bagulho bizarramente bizarro, extremamente nojento e... é o mais resiliente deles, né, cara? Ele é muito a vida aquele desgraçado pra tu matar aquela bosta. Eu acho que é um dos boss mais difíceis, né? Porque mesmo tendo lá o Heisenberg na forma mutada, tu tem o carro lá, né? Sim, tu tem um tanque. Tanque, é. A da Oficina de Dimitrescu que é uma batalha até engraçada, né? Porque... Cara, eu achava a batalha da Oficina de Dimitrescu, ela cumpriu o papel dela. Ela cumpriu. Queria que durasse mais? Queria. Um pouquinho mais de aparições da Dimitrescu. Mas ela cumpriu o papel dela. A batalha podia ser um pouco melhor, talvez, em mapa aberto. Quem não achou, por exemplo, que ela era a vilã do jogo, por causa dos destaques dos trailers que a gente trouxe aqui no canal, né? Mas era tudo pra cobertar a verdadeira que é a Miranda. A Mãe Miranda, né, cara? Mãe Miranda, meu Deus, cara, que vilão. Que vilão. E tu percebeu o easter egg ali de Lord Sadler nela? Cara, eu achei interessante. Assim, inclusive até no modo aranha que ela vira ali no momento da batalha, eu lembro muito o Sadler naquela forma. Sim, cara. E o mais legal é quando ela aparece na história do início do jogo, o conto, né, cara? Cara, aquele conto é maravilhoso, né, cara? Que arte, né? Que arte, cara. O livro que ela... O livro, sim. Que ela tá lendo ali pra... Da Rose. Da Rose, né? Tu acha que no 9 pode trazer a Rose? Acho que é meio que obrigatório, né, fazer. Cara, que a Rose tem poderes já foi confirmado. Ela fala lá pro cara no final do jogo, né? Sim, e também aparece ao longo, tu vai encontrando algumas mensagens que tu... Acho que só o fato dela ter sido dividida quando criança... É. Já... Ela tem poderes. Ela tem poderes. Eu acredito que ainda vai ser o Ethan, protagonista do Costa. E eu acredito que a Rose talvez possa ser um personagem de auxílio. Tipo uma Ashley, só que mais útil. Eu diria um Atreus de God of War. É. Ou ela vai se tornar uma vilã. É isso? É isso. Não tá brava? Sim. Não tá brava. A vilã do próximo. É isso. Não tem muito o falar. Ou vai ser uma vilã. O Village ele traz o que deu certo no 2 remake, o que deu certo no 4, que é um dos mais jogados. É o melhor deles também. Muitos criticam, porque não é que nem os 3 primeiros, mas... Olha, os 5 e os 6... Vai jogar o 4, cara. Se tu for criticar o 4, joga de novo, então, tá ligado? Pelo amor de Deus. Quem é que critica Resident Evil 4, mano? Tu acha que a Rockstar no evento dela, que vai ser na terça? É, o evento da Take-Two, que é responsável pela Rockstar, não diretamente da Rockstar. Rockstar não, da Capcom. Desculpa, Capcom. A Capcom. Tu acha que a Capcom vai, na conferência dela, divulgar alguma coisa de... DLC. DLC? Eu chuto que vai ter alguma DLC. Eu acho que a... Ou alguma coisa do Resident Evil 4 Remake, né, que foi bem polêmico. Cara, se a Capcom anunciar o Resident Evil 4 Remake, o mundo quebra. O mundo gamer quebra. Por causa que Resident Evil 4 é um marco na vida de todo gamer, ainda mais da nossa geração. A geração do Play 2. Se a Capcom for lá e anunciar,
A gente quer. O mundo gamer todo quer. Ponto. Agora, É se isso. eles anunciarem... Esse é o efeito ativo de um anúncio desse tamanho. Se anunciarem, e aí a gente na hora Só que o cara falar em anunciar o GTA 6, imagina. Que tipo, vai ser um mundo inteiro falando. BUM! GTA 6, GTA 6, GTA 6, vai ser semanas o pessoal falando GTA 6. Não, meses até. Bah! Muito mais que meses. Daí vão cair em cima da Rockstar. Eu quero trailer, quero gameplay, quero história. Isso pressiona demais. Isso, eu vou dar um exemplo recente, Cyberpunk 2077. Só saiu cagado assim por causa que pressionaram demais a Esse aí foi... Aliás, CD Projekt Red não se fez presente na E3 esse ano, gurizada. Gostaria de declarar isso. Eles a princípio não estarão presentes. Quem sabe façam alguma aparição. Eles têm muito trabalho pra corrigir no Cyberpunk, eu acho que eles não vão dar as caras tão cedo. Thank you so much for your time today. It is an honor to be speaking here, and I hope you enjoy the rest of your E3. Yes. A really unique tone and vibe and alguma coisa, algum fiozinho dele. Não digo God of War, mas a Sony faz outras coisas também. Mas é inegável dizer que a Sony é a que mais cria exclusivos. Será que a Sony junto da Naughty Dog vai trazer alguma coisa esse ano? Acho difícil. É possível que algum anúncio? Só um anúncio, mas não digo trailer ou lado. Se a Sony fizer alguma coisa assim, tem que trazer um gameplay, ou pelo menos um trailer cinemático do God of War. É isso. Tudo que eu quero da Sony. Or you'll end up looking like this. Be sure to follow us on social O cara tava acompanhando a gente aqui, mandando mensagem. Um abraço pra ti, irmão. As well as news and announcements about our Isso aí. latest scholastic offerings. Gearbox University. We can shape your future. Because thinking for yourself is hard. Now, go buy all our games. Pessoal, comenta aí se o áudio tá pegando bem. Valeu? E vamos deixar o like. Vamos deixar o like. Listen, I'm standing outside Kevin Hart's trailer door. I'm just gonna. You guys want to meet him? I think he wants to meet you guys. Hey Kevin, you got a minute? Borderlands fans, meet Kevin Hart. How you guys doing, man? Pessoal, passando aqui só pra avisar que no canal, hoje, mais cedo, saiu já vídeo novo. Vídeo falando sobre detalhes e easter eggs e coisas, né, escondidas, ocultas em Godzilla vs Kong, né, um filmaço. Antes desse saiu também um trailer, um react, né, a gente fez um react aqui no canal de Space Jam 2, o novo legado, saiu o segundo trailer e foi bombástico, parou a internet também. Desculpa, tô acostumado aqui, ó. Vencedor do Oscar esse ano, pode anunciar aí já. Pode escrever. Vai ser o Space Jam. The Oscar? Não vai ganhar o Oscar. Ou será que Invocação do Mal? Space Jam. Invocação do Mal é um público que gosta de terror. Space Jam é um público que vai abranger tanto crianças quanto adultos quanto adolescentes. Vai ser uma das maiores bilheterias do mundo. E pode escrever isso. Space Jam foi um filme impressionante. O jogo do cego foi... Ah, cara. Space Jam é foda pra caramba. Foi feito com carinho. Antes desse saiu também uma análise que eu fiz, sem spoiler, de Invocação do Mal, eu assisti. E fala um pouquinho sobre Invocação do Mal aí pra nós, então, Nick. Fala um pouquinho sobre a tua análise aí pra nós, então. Agora ao vivo pra vocês aí. Bom, pessoal. Qual a tua opinião em primeira mão aí, gurizada? Invocação do Mal.
O filme, pelo menos na minha perspectiva, eu disse no vídeo, mas vou dizer aqui, já que o Jackson insistiu. Claro, pô. Eu não tomei tanto susto porque eu já tinha feito react do trailer e o trailer tinha cenas bastante importantes, então no momento do filme eu tomei só um lá, mas não chega a ser um defeito, é um negócio que vai de cada um. Minha mãe, por exemplo, assistiu junto comigo, ela tomou mais susto que eu, mas não é um defeito do filme, não levem pra esse lado. Mas o filme é legal, tem uma história bem... E eu vou ser sincero, eu não sou de filme de terror, mas me prendeu e eu acho que eu vou começar a trazer mais vídeos falando sobre o universo de Invocação do Mal aqui no canal. Porque... Tá, eu gostei da tua colocação ali, Nick. Eu quero uma opinião agora sincera de um cara que tá aí no mundo dos filmes, das séries, tem tempo. Eu quero tua opinião agora sobre uma coisa que me incomoda. Eu não sei se tu vê dessa forma também. O que tu acha dos filmes que soltam cenas muito importantes nos trailers? Por exemplo, que foi o caso do Invocação. Ou The Godzilla vs Kong, né? Porque foi esse caso. RPG. Olha aí. Mas então, cara, continuando. O que tu acha, cara? Space Jam entregou um trailer, Invocação do Mal entregou um trailer com bastante coisa assim, pois que na minha perspectiva é que eu também... Eu acho que eu machuquei, né? Tá todo descendo. Todo cheio de sangue. eu acho que eu machuquei alguém assim, não sei. Então, eu acho que é um vacilo, porque muito dos trailers de outros filmes antes, eles faziam o papel de um trailer, né? É mostrar uma ceninha aqui, outra aqui, mas trabalhar a empolgação de uma forma sem dar muito spoiler, né? Não sei se tu concorda. Agora começou parece uma nova saga. Cara, eu concordo. Eu concordo. Eu acho que pra mim o trailer tinha que ser o básico, tá ligado? Coisas que não tem importância, relevância estúpida pro filme. E deixar o melhor pro filme, não botar o melhor no trailer, cara. A gente tem que começar a trazer as empresas que fazem os filmes, elas teriam que começar a tentar atrair público de um jeito que não expôs tanto o filme. Pô, cara, tinha... Olha a mão. Se eu me engano, 2 semanas antes saiu o último Vingadores, vazaram roteiro, vazaram cena do filme. Tinha quase 1 hora das 4... quase 1 hora de filme já vazado. E isso aconteceu depois em... Agora no Snyder Cut. Sim, sobrou. Saiu o roteiro antes do filme. Vazaram 1 hora de filme. Os caras não conseguem mais manter nada, cara. Isso estraga muito a experiência. Cara, eu conheço um site que um dia antes de ter o jogo ser lançado oficialmente na Steam, ele já estava disponível para baixar e tu jogar o jogo. Pra ter uma noção, olha isso, mano. Olha o cara mexendo no celular no meio da E aí, cara, tudo bem, meu irmão? Tudo certo? Estamos eu e o Nick aqui falando um pouco sobre as empresas de cinema e tentando te responder no WhatsApp, né? Então, por favor, não mandar mensagem. Beijo, dá like e entra no canal aí, se inscreve. É mais tarde. A conferência acaba que horas? Eu acredito que no máximo 7 horas a gente já tá finalizando. Na última conferência. É que eles estão conversando ali, não estão mostrando nada de trailer. Não, tem saído alguma coisa ou outra, mas
É isso. I think it always comes down to story and if Bom, they pessoal, a gente vai capture finalizar daqui a pouco mais correctly, but, a obviously I'm gonna talk about video a games a live. little bit. I know one of the better jokes is A qualidade tá boa, meu. Tá até me impressionando aqui mesmo sendo um bagulhão. É, vocês não viram, muita gente que assistiu a live já hoje não viu o quão problemático foi ali a gente arrumar esse modelo aqui pra gente até. Por causa que deu muito problema no nosso software, que a gente utiliza o OBS Studio pra fazer isso. E o OBS resolveu não funcionar hoje. Depois de quase 8 testes com ele Exatamente, o Jackson funcionando perfeitamente. Chegou hoje, a gente chegou aqui, foi fazer, tava tudo pronto, chegou meia hora antes. Meia hora, tava tudo pronto, a gente sentado aqui, pronto pra mandar link pra vocês. Abrimos a live, problema com 3D. Problema com 3D. Problema com 360 graus. A live veio com um problema errado. Fechamos live, criamos logo, OBS deu pau. A gente tentou acho que umas 2 a 3 vezes. Eu falei pro Jackson, não tem que fazer 4 nada. vezes a gente, umas 4 vezes, 3, 4 vezes. E daí Nick falou, cara, por que a gente não pega o telefone e a gente dá um jeito de fazer a live pelo telefone? É, fazer de uma forma bagual, né? E tamo aqui hoje, cara. Tamo aqui há horas. Já tem quase 3 horas de live. 3 horas daqui a pouquinho. Quase 3 horas de live. Tamo aí pra vocês, pessoal. Elas acontecem, mas o importante é não desistir do que a gente prometeu que era trazer aqui, né? Aqui, ó, pessoal, vou pegar o horário da... Eu soltei o horário pra vocês ontem na página do Pump. Mas vou falar aqui pra vocês também. Ó, cronograma das The Live da E3, pessoal. A gente tem... Hoje, a gente começou às 16 horas, tendo o Soft Forward. Tivemos novidades de Rainbow Six hoje. Tivemos novidades de Far Cry 6, um novo trailer cinemático que contava um pouco mais sobre a história de Far Cry 6, que é muito interessante, vai ser... Acho que leva o Game of the Year. Seguinte, amanhã, domingo, 14 horas, temos a maior live em termos de horário. A gente vai começar às 2 horas da tarde amanhã, a princípio sem nenhum erro. 2 horas vamos estar ali, pronto para... trazer esse conteúdo para vocês numa qualidade ainda melhor, espero eu. Se não, continuar aqui também. Se não, continuamos nessa qualidade aqui, gurizada. Quem sabe com uma iluminação aí a gente ajeita a iluminação, pega o que não deu certo hoje, a gente joga para dar certo amanhã. E a gente vai até assim, até quarta-feira. Seguindo, pessoal, tô falando muito já. Seguinte, pessoal, na segunda-feira tem um live de novo, eu acho que vai ser uma das lives mais importantes também. Segunda-feira temos lives e é uma das mais importantes por causa que a gente tem a 2K, que é responsável pela maioria dos jogos de esporte como NBA, o MBL, e se eu não me engano também o WWE também é da 2K. Futebol? Eles não fazem jogos de futebol. Não. Pelo menos, não que eles não anunciaram nenhum ainda. Sim, sim. E na segunda a gente começa às 14 horas também, às 2 horas da tarde a gente vai. Porém, a mais importante desenvolvedora da 2K é a Rockstar e a gente quer um Bully Remaster, um Bully Remake, quem sabe algum anúncio sobre o GTA Online, alguma coisa sobre o GTA 6, quem sabe até uma data, ou pelo menos está em desenvolvimento, seria bom. Uma foto, quem sabe até alguma novidade para o Red Dead Redemption Online ou Red Dead Redemption 2, alguma expansão, alguma DLC interessante seria bom. Quem sabe a tão prometida DLC de modo história do GTA V que foi tão prometido e não temos. The King. Beijo pra você. Abraço. Não funciona, cara. Quando você tá me vendo num lugar assim, se tu me falar 3 vezes The King, eu não apareço em outro lugar. É mais mito isso mesmo. Tem uma piada que rola por causa que uma vez eu falei: ah, cara, preciso que eu esteja aí e falar The King 3 vezes e eu apareço aí. Aí pá, é, pá. Acontece mais hoje em dia. Não dá. Hoje em dia leva um termo de uns 1 hora e 40 de atraso, tá? Quando falo daqui em 3 vezes. Daí a gente tem que me mandar mensagem para o Uber, tá ligado? Mas seguindo aqui então, gurizada. Na terça, Nintendo e Bandai.
Jogo da Nintendo, 1h da tarde. A princípio, é o que a gente está confirmando agora, que a gente vai cobrir. Vai ser a Nintendo a 1h da tarde. A princípio, o Nick, em específico, vai cobrir a Capcom na terça-feira também. Eu não sei se vou poder fazer presente na terça-feira. Eu já estava falando com ele. Mas, claro, eu vou deixar todo o meu equipamento para ele ter acesso aqui para trazer live para vocês. Mas, a princípio, aí, a gente vai estar realizando a Nintendo, é certo. E a Bandai, o que a Bandai está prometendo? Jogos e tem um detalhe, pessoal. Na terça tem horários diferentes, né? A princípio, se tudo der certo, a gente tem horários diferentes. 2 lives na terça-feira, 1h da tarde até as 2h da tarde. Depois às 6h da noite. Porém, eu não sei se me farei presente na das 6h da noite, como eu já estava falando com ele comentou aqui comigo. Aí ele vai deixar os equipamentos, a gente vai fazer aqui e vai estar só eu aqui comentando com vocês. É isso aí. Bom, e na quarta? Na quarta-feira a gente encerra. A E3 finaliza na terça-feira, infelizmente. Porém, na quarta-feira a gente faz a cobertura da Steam, que é a maior serviço de jogos de computador. De computador. E a Steam Next, se não me engano que é o nome. E a gente vai estar ao vivo, no caso, eu já estarei de volta no caso, aí na Steam. Vamos estar trazendo aí mais uma última live para encerrar essa série de lives aí, trazendo todo o conteúdo. E logo depois o Link também vai trazer alguns reacts no canal dele, futuramente, sobre os trailers que mais chamaram a atenção e o que vocês mais deixarem nos comentários de cada uma das lives, que todos vão estar disponíveis no canal dele também para assistirem depois. Ele vai trazer alguns reacts dos trailers que mais chamaram a atenção. Correto? Sim, para dar uma complementar um pouco mais. É aquele esquenta, tá ligado? Aquele esquenta. É, cara, Se ele aparecer e revelar jogos ou datas de trabalhos. Eu quero estar sentado lá, tranquilo, aparece logo da PlayStation, Santa Monica Studio, eu viro uma criancinha, cara. Eu pulo e saio dando grito, cara, por causa que God of War é o jogo mais esperado dessa E3. E quem sabe, uma participação surpresa da Sony possa virar nos surpreender hoje. Garoto. Você não está pronto. É um Zeus. Eu não consigo fazer voz grossa. Esse programa. Playing. There was an Atari. I used to steal, for whatever reason, just the cartridges. Falando agora sobre God of War. A gente sabe que foi divulgado um livro. Deixa eu até me lembrar aqui qual é o nome do livro. É o Fallen God. Que ele mostra o que aconteceu com Kratos para ele ter saído da Grécia e ido para Norte. Ele passou pela Egípcia. Vocês aprovariam um jogo ou uma DLC que mostrasse isso? Tu aprova, Jackson? Ou não? Se tiver que ter na mitologia egípcia, que seja uma trilogia. Que seja uma trilogia como vai ser a da Norte. A Santa Monica Studio já anunciou que a God of War na mitologia nórdica vai ser uma trilogia. Como foi o da grega, que foi uma trilogia também. Tirando os 1, 2 e 3 fora Chimes of Olympus, o Ascension, o Ghost of Sparta. Isso. E o Betrayal, né? O Betrayal, que é pra celular. Cara, verdade. Eles lançaram, né? De botão. É o mais antigo deles, é o que conta o mais, em termos cronológicos, é o mais antigo do God of War. É um dos mais antigos com menos gráfico, assim, né? Porque é pra celular. Telefônico. Assassin's Creed também tem jogos para celular, é bem interessante. Caramba. É sério. E, cara, uma trilogia na egípcia pode ser interessante. Porém,
eu não vejo God of War indo pra mitologia egípcia. Por mais que seria bom, seria. Você tem que trazer aqui no Brasil, no folclore. Eu não vejo o Kratos indo pra mitologia egípcia. Não encaixa. Cara, é que a mitologia egípcia é complexa. É mais fácil ele ir pra japonesa do que pra E egípcia. japonesa. E foi mostrada a japonesa no jogo. Sim. Aquela sala de troféus do tio. Tinha de tudo. Tinha de tudo. Tinha de tudo. Ele fez uma viagem contemporânea pra mim. De vários. É mais fácil, eu acho que na minha concepção, tá? É mais fácil God of War ter uma continuação. Agora eis a questão. Quais são os deuses do Japão? Tu quer que eu liste alguns? Temos Tsukiomi, temos Amaterasu, temos Izanagi, Zanami, temos Raijin, que é o rei dos trovões, que se dá o nome da técnica do Minato. Temos diversos deuses interessantíssimos na mitologia japonesa. E na mitologia egípcia também temos muitos deuses muito interessantes. Osíris, Ra, Anubis, Thoth, temos também Amon, que são realmente deuses muito interessantes. Vou deixar aqui uma propaganda para vocês então, gurizada. Não estamos sendo pagos, não é mesmo, Nick? Gostam de Deus? Gostam de mitologia? Querem se divertir um pouco com deuses de diversas mitologias? Joguem o jogo chamado Smite. O Smite é uma arena de batalha onde encaixam-se deuses e heróis de todas as mitologias. Infelizmente não temos Jesus. Eu gostaria de ver, não temos. Mas temos Hertur, temos Merlin adicionado agora. Temos deuses de diversas mitologias, incluindo esses que eu listei. Amaterasu, Tsukiomi, Izanagi, Izanami, Susano, todos esses deuses estão no jogo, incluindo os deuses da mas Egípcia. não são nomes de lá do universo Naruto, mas eles pegaram os nomes inspirados nisso. Exatamente, pessoal. Susano é o deus das tempestades da mitologia japonesa. O Amaterasu é o que mesmo? Amaterasu é o deus do sol, né? Deusa do sol, é uma mulher. Izanagi e Izanami são os deuses criadores. Eles criaram o... Passa a esposa. É pra ti essa, Nick. Putz. É pra ti essa. Não. É pra ti essa, Nick. Não. E aí, Nick, vai entregar a esposa pro cara, Nick? Não. Não estamos nem comemorando... Gurizada, a gente está em live em pleno dia dos namorados. Eu acho que a gente nem tem pra passar, tá ligado, gurizada? Eu tenho um grande amigo meu que eu considero um irmão, que ele é basicamente um especialista em mitologia. Eu admiro muito o conhecimento dele, que é o Murilo. Eu acho que tu conhece. Murilo. Cabelo grande, alto, magro. Tende a ser um pouco definido, não gosta de aparecer em fotos. Acho que eu conheço. You can hear people. You see this big sword, people are starting to realize what it is. That's fun. Even that playground there, like if you know Fantasy O cara é um especialista em mitologia. it's kind of very slowly. É impressionante, cara. Impressionante. Ele vai a fundo, realmente a fundo. E eu sou um cavaleiro do Zodíaco. Também é baseado no mitologia. Meteoro de Pegasus! Eu não sei fazer, eu não consigo mais. Excalibur! Grande chifre! Vamos lá. Relâmpago de plasma! Relâmpago de plasma! A maior técnica de choque de virgem. Tesouro do céu! Em frente às presas dos 100 dragões. Galera dos 100 dragões. Explosão galáctica! Outra dimensão! Outra dimensão! Tem que falar meio psicótico. Cara, voz do Saga nunca vou fazer, tá ligado? Como é que é?
I play a ton of Smash Bros. Execução, Aurora. Execução, Aurora. At this point, there was no Imagina, indication parece a what was voz do gonna Hit happen. do We Dragon had Ball. only gotten É verdade, é o mesmo dublador. and Sonic Não? as third-party Não? characters Não at é. this point. É só uma voz do Bird. Tu acha? Inclusive, acho que a voz do Hit é aquele personagem também lá da série nova do Prime Video, o Amazon, que é o Invencível. Tem um personagem lá que Eu ele tenho que vira. assistir, cara, tá na minha lista. É um rapaz negro que vira. O cara ele pega a voz dele. É uma voz tipo a do Hit. E aí, cara, vamos falar, já que estamos falando de dublagem aqui, eu tenho um amigo meu que ele quer se tornar dublador, é o Caio, grande amigo meu. Aproveitando que... Hã? Eu também. Quero se tornar dublador também, pô. Dublador e animador. Fazer desenho. Olha aí, gurizada. Um projetinho, hein? Fazer um projetinho, tá? Fazer um projetinho qualquer lá. Então, seguinte, o cara me fala muito sobre dublagem, assim. Mas o que tu achou, cara? Eu quero tua opinião. Quero tua opinião sincera, assim. O que tu achou da dublagem do One Piece, mano? A dublagem de One Piece eu não cheguei a ver. Não viu, cara? Não cheguei a ver. Cara, temos uma lenda, o Wendell Bezerra, fazendo a voz do Sanji de One Piece. Quem era o Sanji? O cozinheiro. Cozinheiro. O cozinheiro. Cara, e acho o que dublador do Vegeta fazendo... É, os caras não economizaram. Eu não gostei da voz do Luffy, só. Ficou muito criança. Vamos não! Eita, pessoal. Cara, eu acompanho uma pessoa aqui, mano. Tô no capítulo 1019. Lançou hoje. Esse que é o problema de One Piece. Não, lançou hoje não. Eu Lançou não sexta. gosto de coisa que seja São mais de 900 episódios. E em capítulos de mangá são 1019. Agora me chama pra ver um Simpsons, eu olho. Simpsons são Ah, Simpsons tem mais de 900 episódios. Então. Simpsons eu acho que... Simpsons tem 34 temporadas, se não me engano, não me falha a memória. E, cara, eu acho que eu olhei todos os episódios a partir da 20. Tudo. Que foi quando eu comecei a olhar Simpsons, olhar mesmo, tá ligado? Antigamente eu pegava um ou outro e, obviamente, eu assistia. Simpsons passava... Ou ainda passa, se não me engano, que eu tô meio do passado ainda. Na Band? Bom, e hoje em dia, se eu não me engano, eu não sei se passa hoje em dia, mas se vocês tiverem acesso à TV a cabo, assistam na Fox. Que é a dona dos Simpsons, aliás, pra quem não sabe. Ou pessoal que quer assina Disney Plus aí e passa a conta pra gente assistir também, né? Assina Disney Plus, que Simpsons tá na Disney Plus. Falando em provedores, falando nesse catálogos online, cara, o que tu achou do novo que foi anunciado agora? Sim, Loki. É esse? O que tu achou da série do Loki? Eu olhei o primeiro episódio. A série do Loki eu achei bacana. Ele mostra já o quão longe a Marvel pode explorar muito bem o lado cósmico da Marvel, né? E... The One Above All? Não, acho que ainda não. Tribunal ao vivo? Cadê o... Cara, Tribunal ao vivo. Teremos lá do Warlock. O Kang. Eu não sou tão fã do Kang, mas... Kang tá chegando. Eu tô sentindo. Cara, eu queria uma participação, queria que o Deadpool fosse introduzido no universo da Marvel. Kang é o... Porém, a gente tem aquela divisória, uma interessante contra a outra, né? A Marvel resolveu vender os seus direitos, né? Daí tá metade, se não me engano, metade da Fox, metade da... Mas a Fox foi comprada pela Disney. Sim, só que tem produções que não foram liberadas. Né? Incluindo, tem produções. Quarteto Fantástico ainda não tem liberação. Mas saiu um teaserzinho, assim, mostrando o logo da equipe para futuros planos da Cara, Marvel. se a Disney conseguir liberação e conseguir enquadrar o Deadpool no novo universo cinemático da Marvel, pra próxima geração agora, amém. Por causa que é o melhor personagem da Marvel. Quem não ama o Deadpool, gostado? Todo mundo gosta de Deadpool. Pra mim, o primeiro filme ainda é muito... Só que o problema,
Nos filmes Marvel não pode falar palavrão. E o Deadpool, um personagem, fala palavrão pra caralho. Eu não conseguiria ver um Deadpool. Eu não conseguiria ver um filme. Cara, o Deadpool, ele teve uma edição de Natal dele, quando lançou o Deadpool 2, que foi fantástico. E não foi bom. Eu assisti o clássico. Eu assisti no cinema o clássico. E depois eu assisti o 2. E, cara, o 2 sendo diferente não ficou bom. Eu assisti tanto o normal quanto o Deadpool 1 clássico na sequência, né? Fizeram no cinema que eu fui assistir, eles fizeram um combo, assisti os dois filmes. E depois eu fui ver o Family Friendly com o pessoal. É horrível. Simplesmente não é bom. Mas pra mim, Deadpool tem uma das melhores cenas do cinema, cara. Que é quando ele mesmo volta e mata, vai corrigindo o passado, tá ligado? Quando ele vai lá e mata o Deadpool de Wolverine Origins. Ah, é. Aquilo foi triste, cara. X-Men Origins, Wolverine, né? O filme em si, eu achei ele bom. O problema é algumas coisinhas dentro dele que incomodam. Uma é esse Deadpool. É nesse filme que aparece o Globo, né? O Globo, o gordão aquele, a papada. Tem super força. Eu acho que é nele, inclusive, que ele vai atrás de respostas. Acho que é. O Globo é um mutante. Pessoal, falta 5 minutos exatos agora para encerrar a live. É isso aí, pessoal. Baita live hoje, tivemos muitos assuntos, muitos anúncios. Pô, Avatar aí. Pô, jogo do Avatar, gurizada, chegando, hein? Vai ser bom, cara. Peraí. Ô. Sony? But they already understand how to do this E3 show, come up and make a huge impact. It's kind of unbelievable, and that it was the rest is history, right? Like Saturn had to bow out because the Saturn was too expensive. Sony knew that. They undercut the price by $100, and then every time Sega would respond, PlayStation would lower the price until Sega just couldn't keep in the business anymore. They tried a few other systems after that, but it was the writing was on the wall at that point, and it all happened right there with PlayStation understanding how to play this E3 game. Segunda-feira a gente começa que horas? Segunda-feira, gurizada, nós começamos às 2 horas da tarde, senhoras e senhores. 2 horas da tarde, segunda-feira, Rockstar, 2K e várias outras empresas gigantes. E você vai até às 6. Mas como o Jackson avisou, na terça ele não estará entre nós. Na segunda parte, não. Mas na primeira parte estaria aqui, ó. Vocês vão cansar de ver minha cara, galera. Isso foi mais direto pra vocês. Cairo Murilo Rafael. I hope your favorite game gets announced next. I'm sorry. All right, everybody, have a good one. Enjoy the rest of the show. E Breno, se tiver assistindo. Acho que ele não tá. Estamos encerrando. Bom, estamos encerrando, gurizada. Estamos encerrando, senhoras e senhores. Muito obrigado. Obrigado pela participação. Deixa aí o Nick fazer a despedida para vocês. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa live aqui. É o primeiro dia da E3. Demos erro aqui, claro, mas o importante é o que a gente tinha prometido, que era entregar aqui para vocês. Né, a E3 aqui é uma das maiores conferências de todos os tempos, né, no mundo, do mundo gamer, do mundo da tecnologia, revelações bombásticas, mas amanhã é que o bicho pega fogo. Amanhã o bicho pega fogo. Amanhã não vai ser aqui em casa, aqui na minha casa, vai ser lá na casa do Google. Vamos estar em outro cenário. Outro cenário, mas a gente vai trazer aqui. Mesma qualidade, pelo menos. Mesma qualidade não, qualidade superior, sempre melhorando. Fazendo com que os programas deem certo, por favor. Eu permito que esse programa funcione, mano. Mas é isso. É uma piada por causa que a gente ficou quase 1 hora. Não foi nem, pior que não deu nem 1 hora, mas
foi chatinho. Mas é isso, deixa o like aí, a live vai ficar salva. Espero que vocês acompanhem a live amanhã. E fiquem aí de olho. Nos sigam nas redes sociais aí, e pá. E é isso. Forte abraço, fique com Deus e eu fui! I started as a fan, and I really wanted to. Well, my artwork was very inspired by the games that they created in the past. So at that point, I knew what I wanted as a fan, and with Bloodstained Ritual of the Night, it was a game that's based on gothic horror and the past, and the people that were working on the past Castlevania games were working on. Interromper a live é acabar com ela, né?